Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Estrela da Manhã. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo que a gente estava fazendo na última semana, né, no último podcast, que é os sinais da volta de Jesus, tá? Esse aqui é um tema poderosíssimo do estudo Ouvindo a Voz de Deus. Eu vou colocar o link aqui para que vocês possam ter acesso, eu vou colocar o QR Code também para ter esse estudo bíblico de graça, tá certo? Mas vamos lá, a gente vai apresentar para vocês, né, esse estudo bíblico e ele é muito interessante porque a gente se baseia completamente na Bíblia. Então, o que você vai ter aqui de informação é direto da palavra de Deus, né? Mas eu ainda trouxe duas pessoas aqui que têm bastante conhecimento, né, para poder agregar, para poder comentar e para poder ajudar no entendimento, tá, da palavra de Deus, tá certo? Bom, queria apresentar primeiro aqui o irmão José Luiz, né? Estava com a gente aqui no último podcast, a gente fez aqui, iniciou, né, o nosso podcast Ouvindo a Voz de Deus. E o interessante é que o José Luiz, ele é um pregador, tá? É um estudioso da palavra de Deus, é um excelente cantor também, tá? E ele hoje vai contribuir com o conhecimento que ele tem. É uma pessoa assim bastante consagrada, que estuda bastante a palavra de Deus. E é um prazer, né, que você esteja aqui com a gente aqui. Prazer é todo meu poder voltar aqui a esse podcast. Amém. E vai ser um prazer também a gente ouvir os seus comentários, né, o seu conhecimento, contribuir aí com o que a gente tem para aprender hoje, tá certo? Quero desejar uma cordial boa noite a todas as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, né? É isso. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não saberemos o momento que as pessoas vão assistir, né? É isso aí. Mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? Muito obrigado, né, pelo seu estar aqui com a gente, tá certo? Eu queria gostaria de apresentar também o irmão João Batista, né? É nome de profeta, né? Forte. É de volta, né? O irmão João também é um excelente pregador, também palestrante. É uma pessoa que ensina aí estudos bíblicos, né? O ministério dele aí é especial aí no dia a dia dele, sempre encontra aí espaço na agenda ali para poder dar estudo bíblico. É um excelente prazer também recebê-lo aqui, para a gente dar continuidade nesse tema que é poderosíssimo, né? Sinais da voz de Jesus. Então a gente vai agora na parte 2, né, da continuidade, e eu gostaria de agradecer. O prazer é meu, o prazer é todo meu de estar aqui. Boa noite, irmão Danilo, irmão José. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse podcast, que a gente espera ajudar aí nossos telespectadores nas suas dúvidas, nas suas inquietações espirituais também. É um prazer imenso e uma boa noite a todos, né? Uma boa tarde, um bom dia. Como diz o irmão José, já não sabe que hora que eles vão estar assistindo aí, ouvindo a gente, mas é um prazer tê-los conosco aí, que Deus os abençoe e através do Espírito Santo tire todas as suas dúvidas e que você consiga chegar onde precisa chegar. Esse é o nosso desejo e a nossa vontade de estar aqui. Amém. Fazer isso aí, né? Amém. É isso aí. Bom, antes da gente começar aqui, né, a gente vai dar continuidade. Eu gostaria de pedir para o irmão José Luiz, né, fazer a oração inicial, né, para pedir que o Espírito Santo possa fazer parte aqui do nosso estudo. Vamos orar. Pai Santo e querido, louvado seja o teu santo nome. Obrigado. A oportunidade maravilhosa de poder estarmos aqui como irmãos, como famílias, para poder buscar a tua presença, pedir perdão das faltas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Agradecer a ti por mais essa semana. E agora nós vamos abrir a tua palavra, que não sejam nós que falemos, mas possamos ser usados por ti, para que as pessoas que assim poderem escutar, acompanhar a tua santa palavra, possam haver transformação de vida, que é o nosso objetivo. Por isso te pedimos que o seu Santo Espírito se faça presente, nos auxilie em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, para a gente poder começar, antes da gente começar, eu vou recapitular então o que a gente já estudou na semana passada, tá? Nesse último podcast. A gente falou sobre o mundo social, né? O que mudaria no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, porque existem sinais de que ele vai voltar. Então a gente falou sobre o mundo social, o que mudaria, né, no mundo social entre as pessoas, relacionamento, né, entre as nações, entre as pessoas e tudo mais. A gente falou também sobre o mundo natural, o que a Terra, o que o clima, o que aconteceria, né, de mudança, né, antes de Jesus voltar, que estaria claro ali de que está próximo ao retorno dele, né? E também agora a gente falou também sobre o mundo religioso, né? A gente falou, deu uma boa pincelada, né, nesse tema. A gente pode
recapitular se estiver faltando algum comentário, tá, a respeito do mundo religioso. Mas a gente falou sobre esse sistema. Então, o mundo social, o mundo natural e o mundo religioso. O que nesses aspectos determinam, né, apresentam pra gente que Jesus já está próximo de voltar. A gente vai dar continuidade então nesse estudo. Vou pedir para você, tá, que não assistiu, se estiver assistindo agora, para você pode assistir, dar continuidade, mas você pode voltar. A gente tem aí o vídeo completo no canal. Então você pode assistir aí esse podcast que com a introdução e o início, tá, desse outro estudo, que é a parte 1. A gente está começando agora a parte 2, tá certo? Vamos lá? Bom, a gente vai fazer aqui algumas perguntas que são relacionadas ao que é esse tema. Eu gostaria de começar sempre por irmão Jean Luiz, depois a gente passa João Batista, tá? E aí cada um vai fazer a sua resposta segundo a palavra de Deus, tá certo? Qual seria o sinal mais importante mencionado por Cristo? Eu vou começar com José Luiz. E aí você me fala, né, o que a Bíblia diz. Porque a gente está aqui para a honra e glória de Deus, estudando a palavra dele. Então, por mais que a gente seja estudioso da Bíblia, a gente sempre vai olhar para ela. A gente sempre vai buscar as respostas na Bíblia, tá certo? Por mais que a gente tenha experiências aqui que vão te ajudar a aprender, né, com uma ótica mais aprofundada sobre as palavras de Deus, mas a gente vai estudar a palavra de Deus e a resposta vai ser sempre nela, tá? Então, vamos deixar então a própria Bíblia nos responder, né? Isso. Qual o sinal mais importante mencionado por Cristo, segundo a Bíblia? Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, a palavra de Deus, Mateus 24, 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E lá no livro de Apocalipse, também no capítulo 14, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 14, no versículo 6, também a palavra nos ensina que diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, quando nós vemos aqui aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 14, Jesus está dizendo para nós que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, né? Nós vemos aí que muitas coisas já estão acontecendo, né? E o evangelho tem avançado a passos largos, né? A nossa denominação mesmo hoje ela está em 212 países, dos 220 países existentes no mundo, né? Então, assim, nós estamos pregando o evangelho, estamos anunciando que Jesus vai voltar, né? Mas por incrível que pareça, com tanta tecnologia que nós temos, com tantos avanços tecnológicos, muitos lugares ainda não ouviram nem falar no nome do Senhor Jesus, né? Então esse evangelho vai ter que ser pregado para todo mundo, para que Deus ele possa realmente fazer o seu cumprimento de profecia, né? Então isso, estão um grande sinal, né? Embora muitos países aí já conheçam o nome de Jesus, existem países que estão a conhecer porque seus próprios líderes proíbem do evangelho entrar, né? Então um dos sinais é esse, né? Eu não sei como Deus ele vai agora no final dos tempos ampliar essa situação com essa tecnologia toda, né? Mas com certeza ele vai enviar missionários, assim como fez com Paulo, né? Tirou Paulo dali daquele conforto ali de Jerusalém, enviou ele para várias partes do mundo. E se hoje nós brasileiros conhecemos o evangelho, é graças também aos missionários como Paulo, né? Que um dia vieram aqui e anunciaram a mensagem para nós, né? Amém. Então isso quer dizer que o evangelho não, ou seja, Jesus não volta quando tiver guerra, rumores de guerra, fome, peste. Não, são sinais, né? São apenas sinais, né? São sinais. São sinais que a gente mencionou, inclusive, né, no Exatamente, Sim. Tivemos um grande terremoto essa semana, né? 8.8. Se você analisar de uns anos para cá, a proporção de terremotos e de catástrofes e de pestes, né? Tivemos aí pouco tempo atrás o Covid, né? O Ebola um pouquinho antes, agora o chikungunya, e são tudo H1N1. Então são tudo sinais, né? São sinais, e pelo andar do conhecimento que nós temos, está vindo muito mais situações, né? Está vindo muito mais rápido,
né? Sempre existiu essas situações. Guerras, rumores de guerras, né? Terremotos, tudo mais. De uns anos para cá realmente está muito mais evidente, né? Mas o maior sinal é a pregação do Evangelho. O maior sinal de tudo é a pregação do Evangelho. Jesus está dando a oportunidade para que todas as pessoas o conheçam e aceitem, né? É por isso que o livre-arbítrio é maravilhoso, né? Exatamente. Ele vai dar oportunidade para todos. Não Ou vai seja, haver dúvida. Quem não quiser, não quer. Mas quem quiser aceitá-lo... Houve muitos momentos que as pessoas, por exemplo, né, houve o ano 2000, né, que havia profecia de que o ano 2000 acabaria, né? Muitas pessoas até vendeu tudo, foi embora, né? Então Se mataram. são vários tipos de profecias que eles colocaram assim, né? E na verdade foi tudo nada, né? Não deu nada certo até hoje, nós passamos por várias já. O que o irmão Zé Luiz acabou de ler aqui pra gente é que uma característica principal, qual o sinal mais importante mencionado por Cristo? Ele disse em Mateus, depois em Apocalipse, né, João escreveu. O que é que ele acabou de ler? Que vai chegar um momento em que todas as pessoas vão conhecer a verdade. Vão saber do Evangelho. E aí, uma coisa que eu ia perguntar para vocês antes de a gente ir para a próxima pergunta. Vamos lá, as pessoas vão conhecer, mas isso não quer dizer que elas vão fazer a vontade de Deus. Elas vão saber o que é a vontade de Deus, vão saber quem é Jesus. Apesar de muitos lugares, tem tribo que não teve contato, não conheceu. Né? A gente acredita que por meio de um vídeo desse, mais pessoas vão conhecer sobre Jesus e vão ter mais interesse de estudar a Bíblia. Né? Mas a gente acredita que vai alcançar pessoas que a gente não conhece aqui. Né? A palavra diz que o Evangelho é um Evangelho eterno. Certo? Ele é eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, ninguém vai deixar de ser anunciado. Entendeu? Todos terão uma oportunidade de salvação. Todos terão oportunidade de salvação. Mas nem todos se salvarão. É isso que eu quero. Porque o demônio também conhece Jesus. Né? Mas ele faz a vontade de Jesus? A vontade de Deus? Aí está a diferença. Né? Por suas obras os conhecereis. Não que nós somos salvos por obras, nós somos salvos por graça. Somos salvos pela graça. Porém, a minha dedicação às coisas do Senhor vai mostrar a que Deus eu sirvo. Então, nós vemos até o caso de Judas, por exemplo, né? Exatamente. Quantas oportunidades Judas não teve? Nossa. O próprio Jesus Cristo ali. E não se perdeu? Ele viu muitos milagres, ele fez Ele milagres. se perdeu. O ladrão da cruz. Um quis, outro não quis. Então, exatamente. Já, Faraó. Quantas oportunidades Deus deu para Faraó? Exatamente. Antes das pragas. Ele endureceu o coração, a Bíblia fala, que ele endureceu o coração. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ele acabou se perdendo. Deus é tão maravilhoso, ele é tão tão amor, que ele não força ninguém a estar com ele. Mas ele dá oportunidade, ele mostra, é verdade. Ele abre a porta. Por isso nós estamos aqui no é livre-arbítrio, né? É escolha. Ele dá o caminho. Tem dois caminhos, né? Sim. Só que você pode escolher a porta larga, fácil, né? Ou a porta fazer a vontade de Deus. Só existem dois caminhos. São os dois caminhos. A larga e a estreita. Não existe. Você pega na Bíblia assim, existe o carneiro, existe o bode. Existe o trigo, existe o joio. Você entendeu? Então, a Bíblia não te dá outra... O rico e o pobre. O rico e o preto pobre. e o branco. Não te dá uma outra expectativa. Mesmo conhecendo, todo mundo vai ter a oportunidade de saber. Exatamente. Você ainda vai escolher. E não escolher já é uma escolha. Porque não fazer a vontade de Deus já é uma escolha. É uma escolha. Né? Ela fala, mas não quero saber de religião, não. E no caminho religioso, o problema que está é aí. Porque é muito fácil, por exemplo, eu pegar a palavra de Deus aqui e montar uma igreja. Mas essa igreja aqui, ela é uma igreja verdadeira, que cumpre todos os requisitos que a Bíblia fala. Eu não posso pegar um requisito bíblico e montar uma igreja. Eu tenho que pegar a carta que Deus deixou para nós como um todo. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado a todos, porque Deus ele dá a oportunidade para todas as pessoas lerem essa carta aqui e colocarem em prática na vida dela. Tem mais algum comentário? Não, então, eu penso assim, ó, muitas pessoas, eles sabem, pô, Jesus vai voltar, por exemplo, você está sabendo. É uma coisa que chegou para você, igual nós aqui, quem vai assistir esse podcast já vai estar sabendo. Jesus está voltando. E já veio uma vez. Jesus te ama, Jesus quer você, Jesus quer que você esteja do lado dele. Tá, tudo bem. Mas se a pessoa não desperta, irmão José, um interesse de conhecer, de saber, ele só vai ficar na teoria, sabendo que Jesus volta.
Não sabe o porquê, né? Não sabe Não sabe nem o que como, ele não fez a sabe, primeira vez aqui. Não sabe nem Né? quem Quanto é mais a Deus, segunda. não sabe nada, Então. nada. É, Ele só vai engolir o que os problema. outros falam para ele. Uhum. Por isso, todas as vezes que a gente estiver falando aqui, vai aparecer o versículo, abra na sua Bíblia, confira, verifique, tá? O princípio principal esse é do importante. cristão é verificar, né? Exatamente. Então a gente tem que sempre verificar. Se não tiver na Bíblia, você pode contestar. Exatamente. Bom, vou para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Vamos lá, o irmão João vai procurar aí pra gente na Muito Bíblia. bem. aí. Como diferenciar a pregação dos falsos profetas da mensagem do verdadeiro evangelho? Boa pergunta, hein? Como diferenciar? Por quê? Como fazer essa A separação? gente já falou que existem, né? A gente já falou lá no mundo religioso que existem uma infinidade, né? O irmão Zé Luiz trouxe aqui uma informação aqui de quantidade de denominações que são criadas por dia, são 30 e tantos. Daí Nossa, você faz as são contas, muitas, você faz muitas, ainda mais de muitas. milhares. Então vamos lá, como diferenciar, né? Vamos lá que o profeta e apóstolo João, ele vai responder isso aí. Qual é, João? 1 João 4:1 diz assim: amados, olha como Deus começa, né? Interessante isso aqui, não é? Amados, olha só, não é para qualquer um, hein? Uhum. É uma pessoa que Deus ali está falando, amados, Uma pessoa transformada, né? não dê crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito, se procede de Deus. Olha que coisa interessante. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Agora olha o que Gálatas fala, capítulo 1, verso 6 a 8. Deixa eu ver aqui. Gálatas 1, 6 a 8. Diz assim: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o que não é outro, senão que há algas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Que loucura, hein? Agora, Mas ainda que nós... esse verso agora, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema, ou seja maldito. Nossa. Olha que o apóstolo está dizendo aqui, né? Que para você prestar atenção, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa vai escolher uma igreja para... ela está cansada, ela está numa situação assim, passou por muitos problemas e tudo, ela vai, agora ela acordou, ela vai buscar uma igreja para ela frequentar. Não é? Aí, como é que ela vai escolher essa igreja? Ela vai escolher aquela que estiver perto, às vezes, da casa dela, né? Que estiver mais próxima, aquela que, sei lá, talvez uma igreja mais bonita, um lugar bem aconchegante, não é? Talvez ela vai ali, ela gosta que o pastor fala bem, trata ela bem, né? Cuida, dá aquela atenção que ela nunca teve. Aí o que acontece? Ela acaba ficando ali. E ali ela vai desenvolver a vida espiritual dela. Uhum. Mas qual é a base que ela tem? Seria a Bíblia, né? Entendeu? Seria a Bíblia. Seria a Bíblia. Agora, o que Paulo está falando? Que você precisa checar isso. Sim, os berianos, né? Você não pode ir cegamente, porque a igreja é perto da sua casa, porque o pastor fala bem, ele te trata bem, é teu amigo, ele convidou você para ir, ele é muito amigo da família. Tem um louvor bonito. Tem um louvor bonito, é bastante... Então, você não deve escolher uma igreja para você frequentar por causa desse tipo de coisa. Porque é conveniente, né? E aí nem sempre o que é conveniente é É verdade. A gente Por isso que Paulo está falando, prove o Espírito. A gente não pode, Veja. o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele vai bater de frente comigo, ele vai me incomodar, porque eu sou pecador. Então eu vou sempre estar me confrontando. A Bíblia fala, se tiver um outro evangelho, sai fora. Por que sai fora? Porque não é o que eu estou te pedindo para você fazer. Então,
o Evangelho, ele nos confronta, né? Porque a nossa carne é tendência para o mal, é tendência para o pecado, e o Evangelho é transformação de vida, entendeu? Aí eu vou falar assim, não, mas acho que não é bem assim, eu não preciso ser assim, não. É transformação de vida. Então eu vou ter um choque quando me depor junto com esse Evangelho, né? Aí é o que o Paulo está falando aqui. Se for diferente do que está aqui, amigo, se afaste, né? Porque o Evangelho é transformação. O Evangelho... Quando eu sou transformado, eu sou livre. Né? O Evangelho, na verdade, quando você vai ter uma experiência com Deus, você vai aprender algumas coisas. Você vai entender que tem muitas coisas que você gosta que Deus não gosta. Exatamente. Então, E tem uma explicação. Então você vai ter que se ajustar. Né? Não é à toa. Entendeu? E tem coisa que você gosta que Deus também não gosta. Tem coisa que Deus gosta que você não gosta. É um casamento. A luta da carne. É um casamento. Você com Deus é um casamento. Você precisa ter o ajuste. Eu dei uma estudada a respeito Entendeu? disso, né? Tem até um vídeo a respeito disso, tem até no primeiro vídeo do canal, que fala sobre a Bíblia. A Bíblia é um manual, né? É um manual para a gente viver bem. Manual de regras. Se Deus fosse colocar todo o conhecimento, não caberia livros na Terra para poder colocar tudo. O apóstolo falou, né? Das coisas que Jesus fez, que não haveria Só livros o que pra- Jesus fez não haveria livro. Imagina o evangelho inteiro. Então, ele teve que compilar, teve que resumir. Então, a Bíblia é um resumo do que a gente precisa para a gente viver bem. Então, Pra transformar a nossa alma, a nossa vida. Para ter transformação. Sim. porque a pessoa tem que entender que o evangelho verdadeiro, ele choca a gente. Exato, é o que eu falei. Ele Agora, vamos choca. lá. Porque ele vai chocar contra as suas vontades, contra os seus desejos, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Ele vai chocar contra você. Sim. E aí você não vai gostar, entendeu? Ele vai falar, não, isso aí você não pode. Agora, se você chega para um bebê, de 1 ano e meio, 2 anos ali. Ele tá aqui brincando na sala e tudo mais. Você chega pro bebê ali, né? Já você é o pai do bebê, vocês são pais, né? Te passaram pela experiência, eu não tive essa experiência ainda. Mas você chega e fala pro bebê, não põe a mão na tomada. Aí o bebê fala, mas por que eu não vou pôr a mão na tomada? Papai é ruim? Ele sabe que então, papai é ruim, papai não quer deixar eu brincar, eu quero pôr a mão na tomada. E aí o que acontece? O bebê sabe que é energia elétrica, ele sabe que é um choque. Você quer que ele tome um choque para saber o que é? Proteção. Entendeu? Então o que acontece? A Bíblia é uma forma de Deus falar pra gente, preservar. simplificar pra gente, porque é bem preservar. simplificado, nos preservar. E a gente é um monte de bebê, entendeu? Que não sabe o que tá fazendo e a gente precisa de instrução. Ah, mas é gostosinho fazer aquilo ali e tudo mais, mas espera aí, Deus tem um porquê, que aquilo aqui vai, de alguma forma, não vai fazer bem pra você. Ah, mas eu gosto disso. Não, você não pode. Ah, você gosta... Ah, não vai. Se você fosse Ah, mais, mas eu você quero vai dizer... Não dá. Então você vai chocar com a sua realidade. E aí ou você faz uma mudança, ou então você vai ficar um pouco só e depois vai cair fora. Porque você fala, eu não quero isso pra minha vida, não. Por quê? Porque vai chocar com a sua vida, com as suas realidades do seu dia a dia. Então tem coisa, por exemplo, que nós vamos ter que abandonar, não tem jeito, é um casamento. Você vive com uma pessoa ali, o que acontece? Por mais que você namore tantos anos, fique noivo, todo esse processo todo que você faça, tudo direitinho, bonitinho, certinho, mas na hora que você viver na mesma casa, junta tudo. Você vai descobrir coisas, você fala, meu Deus, eu não sabia disso. E agora o que eu faço? Não é? Aí você vai ter que ter um jogo de cintura. Você vai dispensar tudo, você vai jogar tudo fora. Não, você vai falar, opa, não, peraí, deixa eu me ajustar aqui, vamos ver o que eu consigo arrumar aqui. Então, a vida espiritual com Deus, a verdadeira religião, ela é assim. Não quer dizer É um que tudo vai ser conflito. mar de rosas, né? Não, é um conflito. Mas assim, você vai passar por uma base, você vai deixar aquela coisa ruim, mas daqui a pouco o inimigo vai te lançar uma outra. Porque Não, tem não até um constante, versículo, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Tem né? alguém mais tentado que Jesus? Desde criança, desde antes dele nascer, né? Praticamente, né? Já tava. Teve que fugir pro deserto, né? Então, assim, a gente vai ter aflições, mas ele fala, não se turbe o vosso coração, né? Crês em Deus, crês também em mim. Então, por isso que Deus fala, sair ó, do materialismo e viver o espiritual. E essa é a maior jogada que nós como seres humanos precisamos, né? Porque esse É no espiritual. Porque essa vida é passageira. Sim. Essa vida que a gente está aqui é uma vida temporária, né?
É uma vida emprestada, é um mundo que não é o que Deus esperava, né? Não, de jeito nenhum. Olha o que ele fala. Não, amigos, não dê crédito. Porque muitos falsos profetas se levantariam no final do século. E enganariam o mundo, ó Léo. E ia pelo mundo afora. E são bons de lábio, hein? Não são. Nossa, eu fiz um curso de marketing e no curso de marketing a gente aprende tipo como você usar os gatilhos mentais. Nosso cérebro ele é assim. São demais. Ele é dividido em sistema límbico. O sistema límbico ajuda a gente a... Ele é responsável pela emoção. Ele é responsável pela tomada de decisão. Da razão. A da razão é o neocórtex. Aí o neocórtex, o que acontece? Ele é responsável pela razão e pela fala. Ou seja, um lado que é responsável pela fala e pela razão não é responsável pela emoção, mas a emoção é responsável pela tomada de decisão. E aí? E aí sabe o que acontece? Esses caras, eles estudam... Não devemos agir por emoção. Não. Sim, pela razão. O coração é enganoso, não é? Exatamente. O coração o que é? O coração é a emoção. E aí o que acontece? Para concluir, esses caras, eles estudam, né, marketing, eles estudam as 48 leis do poder, eles estudam como é que funciona a mente humana. E Satanás, ele é especialista nisso, né, em persuasão. Especialista é o primeiro. E aí o que acontece? Ele pega a pessoa e persuade a pessoa faz de boa vontade achando que está fazendo certo, né? Você não vê o poder que é a música, por exemplo? Sim. A música emocional. Então, e ele era maestro no céu, né? Era maestro lá. E aí, ó, a gente vai já dar um spoiler aqui, tá? O próximo podcast a gente vai falar sobre a origem do mal. E aí a gente vai pegar esse gancho aqui do que o irmão João falou, pra gente poder já trazer pra cá, que a gente vai falar a origem do mal. Muitas pessoas acham que começou no Éden, né? Mas começou muito antes. Começou no céu. Começou no céu. E a gente vai falar o que Lúcifer fez e o que ele era lá no céu antes de se tornar serpente, antes de se tornar Satanás, né? Vamos lá, próxima pergunta. Vocês têm mais algum comentário? Como saber se a doutrina é verdadeira? Vamos ver, deixa a Bíblia nos responder também lá em Mateus. A doutrina é importante? O irmão João outro dia fez uma pergunta pra mim, a gente estava lá na casa dos meus pais, lá na chácara, ele perguntou pra mim, e a doutrina? O que é mais importante, a doutrina? Lembra que você perguntou? A doutrina ou a religião? Lembra? Religião, exatamente. E aí, o que é mais importante, a doutrina ou a religião? E aí? Pra mim é doutrina. É a doutrina. É a doutrina. A doutrina é que vai me tornar um religioso. A partir do momento que eu vivo essa doutrina, eu tomo decisões na minha vida. Aí vai entrar a parte religiosa. Mas eu preciso viver essa doutrina. A própria palavra fala, né? Doutrina. Exatamente. Doutrina. Doutrina. A doutrina é doutrinado. eterna. A doutrina é de Mostra pra Deus. você. A doutrina mostra pra cachorro, né? gente. O cachorro é adestrado. Ele tá ali, tudo, mas nós temos aqui, ó, a mente. Mas se essa doutrina for torcida? Aí. Que é o que a gente vai ver agora. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Se ela for torcida, ela não provém de Deus. Aí é que vai. Porque se vem de Deus, Aí é que tá na palavra de Deus, ela é bíblica. Se ela é É por isso que Deus de alguma outra finalidade, ou ela vem de pessoas, ou elas vêm de Satanás. Então a gente vai ter que descobrir, segundo a Bíblia, qual é a verdadeira. Porque se tem a verdadeira, existe a falsa, né? Existe a doutrina falsa. Bom, Então é no João capítulo 7, no versículo 17. Né? Isso. Vamos lá. Vamos ver o que a própria Bíblia pode dizer. E o impressionante é que as pessoas confundem, né, a doutrina, né, com religião. E a doutrina, sem a doutrina a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A doutrina não é um espelho, pra gente ver se o nosso rosto tá sujo. Não é? Mas muitos estão indo pela religião, esquecendo a doutrina. Bom, Vamos lá. então, lá no livro de João, no capítulo 7, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Então Jesus aqui estava ensinando no templo, então ele está apresentando o Pai, né? Então, se alguém quiser conhecer a doutrina dele, a doutrina do Pai, você vai conhecer, ou se eu estou falando de mim mesmo ele sendo Deus, mas estava em forma humana aqui, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 28, também tem aqui um dizer aqui. Ó, Isaías 28, no versículo 10, nos fala que porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um por aqui e outro por ali. Então
Mandamento sobre mandamento, né? É a mesma coisa quando o Estado, por exemplo, coloca uma lei. Colocou a lei. É uma regra, né? Determinou ali, ó. Você tem o farol vermelho, o farol amarelo e o farol verde. O farol vermelho está dizendo que é para você parar. Se você ultrapassar esse farol, pode acontecer duas coisas. Você pode se matar, você pode matar alguém, você vai receber ali uma multinha, né? Existem situações. No farol amarelo, deu amarelo ali, o que você faz? Você tem dois posicionamentos para você seguir. Dá tempo de eu passar ou é melhor eu parar? Né? E no farol verde, você está liberado para você passar. Agora, mandamento. Deus fala assim, não adulterarás. Né? Jesus, ele parece que ele veio complicar, né? Se você simplesmente olhar para a mulher do próximo, você já adulterou. Então, é a intenção do coração. Tudo na nossa vida é a intenção do nosso coração. Dessa parte emotiva que você falou aqui. Se Deus falou não faça, não faça. Entendeu? Ah, mas eu acho que não tem problema. Tem problema. Porque ele falou não faça. O interessante desse gancho, pegando esse gancho aí que você falou, por que Jesus ele falou muitas vezes do ato não acontecer já ser? Já sei. Por quê? Exatamente. Porque ele quis pegar na fonte. Às vezes as pessoas na época elas achavam assim, não, é só se eu ir lá e adulterar que eu vou ser um adúltero, né? Agora, Jesus está mostrando que já no pensamento, quando você estimula um pensamento, ele se torna uma ação. Sim. Então, se você já evitar ter esse tipo de pensamento, você pode alimentar, você pode, né, pensar outra coisa. Agora, se você alimentar, ele vai se tornar uma ação depois. Então, mas por isso que Deus fala que você peca muito mais por pensamento do que por ato. Sim. Porque nem tudo que você pensa, você fez. Entendeu? Tem muitas coisas que você pensou ali, desejou, fez uma coisa, mas você não cometeu o ato. E outra Mas coisa, na sua mente você pecou. outra coisa interessante aqui, aqui no livro de, vamos dizer também, rapidinho, Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Tem pessoas que falam assim, os profetas e a lei duraram até João. Qual João? Qual, João? Do João Batista? João discípulo? João Batista. João Batista. Por que João Batista? Profeta. Por que foi João Batista? Porque ali ainda é o Porque antigo, né? Digamos, de é o Antigo Moisés, Testamento. porque de Moisés até João Batista anunciava-se o quê? O Messias. O Messias. Messias. O Messias veio. Ele precisava ser anunciado? Agora, mas não. Não. Ele já estava... Porque já estava no meio Do povo, você tá entendendo? A palavra de Deus se fez carne. e habitou entre nós. Entendeu? Então é só o Novo Testamento que a pessoa deve... Não, porque a graça ela existe desde o Velho Testamento. A partir do momento que Deus ele imolou um cordeiro e vestiu o cordeiro com vestes com sua pele, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali já era graça. Entendeu? Então de lá para cá eles sempre vieram anunciando. Os apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo, eles propagaram isso aí. Por isso que chegou até nós hoje. Então nós não podemos ter na nossa regra de fé apenas o novo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Eu não posso jamais anular. Eu não posso fazer igual os judeus que retiram o Novo Testamento, e eu não posso fazer como muitos cristãos aí dizendo que Já passou. a velha aliança já não precisa mais, né? Porque toda ela anuncia o Salvador Jesus Cristo. Toda ela, né? O propósito da salvação, de tudo isso aqui, é simplesmente por uma situação. O pecado entrou no mundo e Deus quer resgatar a humanidade. Mas na verdade, se você ver, você vai ver que não tem nada novo do que Cristo falou. Nada. Está tudo no velho. Nada. Tudo que Cristo falou, ele falou assim, eu só vim cumprir o que de mim foi dito. Só isso. E a doutrina Então não tem nada ele- novo. ele só Não tem veio nada novo. cumprir. O novo está no Ele velho. não veio para contestar. Entendeu? Ele veio para Veio viver para cumprir. a palavra de O Deus. novo Veio está pra no cumprir velho. os fundamentos. Não penseis que vim abrogar a lei, os profetas não vinham abrogar absolutamente nada. Nada. Eu vim cumprir, né?
Então é toda a palavra de Deus. Eu não posso me basear. Tá bem claro, né? Eu não posso basear uma igreja no Novo Testamento apenas. Eu não posso basear uma igreja no Velho Testamento. Mas então não é uma igreja que se baseia no... Quando é verdadeira, então? Não é verdadeira. Se ela se baseia. É o todo. Só no novo não é. Ou só no Também velho? não. Também não. Então não pode É ser. no todo. A igreja vai me salvar. Não, Deus, vou ser bem claro aqui. Deus não vai salvar a igreja nenhuma. Não vai salvar a igreja Vai nenhuma. salvar Deus pessoas. ele vai salvar pessoas. Pessoas que estão fazendo o quê? A vontade dele. Entendeu? Ah, mas eu tive tanta oportunidade, por que eu não quis? Né? Por que eu deixei passar? Então, você teve toda a oportunidade. Hoje uma vizinha nossa aqui, 95 anos de idade, veio a falecer. Nossa. Né? Pessoa muito querida, sempre estava lá na casa dela. E assim, 95 anos de idade. Chegou lá, tinha uma imagem assim no corpo dela. Né? Selando a fé dela. Com coisa que aquela imagem ali ia dizer que ela estaria no céu, por exemplo. Né? Não. Né? São enganos satânicos. Ah, você morreu, você vai para o céu. Não. Vamos estudar sobre isso também, né? Vai ser Vamos um dos estudar. temas do podcast que a gente vai colocar Sim, aqui. sim. Vai ser. Quando você morre, quando você vai. Exatamente. O que a gente faz, o que acontece conosco depois da morte. Depois da morte. né? Jesus ele mesmo fala. O que a Bíblia diz? Jesus, ele Excelente mesmo fala tema, hein? De Moisés até ali, dos profetas. Estava falando de quem? Estava falando dele. Do próprio Jesus Do Cristo. próprio Jesus Cristo. Né? É. Então, tem coisas assim que a gente... E quem falou para mim? A O meu Bíblia pastor tanto me se falou? complementa. A Bíblia tanto se complementa que a gente está estudando, né? Essa semana a gente estudou aí sobre as pragas do Egito, né? E aí você para pensar e você olha lá e você vê um dos temas que eles estão mencionando lá, até a lição toda, né? Quando você para pensar, você vê ali que quando a última praga caiu sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, Deus ele falou para as pessoas sacrificarem o quê? Cordeiro. Um cordeiro. E fizesse o quê com sangue? Espargisse na porta. Pra quê? Para que ele passasse. Páscoa é Para que o anjo passar. da morte não tivesse poder. E sobre esse aquela cordeiro pessoa que tem o sangue de representa Cristo. quem? Jesus Cristo. Que viria. Sim. Quanto tempo foi o povo estava no Egito? Quantos Eles mil estavam- anos atrás? Eles ficaram 400 anos no Egito. Depois de Israel, né, que depois de Judá, teve 14 gerações até chegar em Davi. Sim. Depois mais 14 gerações até chegar Jesus Cristo. em Jesus Cristo. Então, a gente está Ali falando já de... representava Jesus. A gente está falando de séculos e séculos. Sim. Então a Bíblia, como você mencionou aí, é um pouco aqui e um pouco ali. Sim. Você não pode excluir nada. Nada. E as pessoas elas Outra. fazem o quê? Elas pegam um trecho da Bíblia, Que interessante. Por que que a Bíblia montam fala? toda uma doutrina em volta desse trecho e no estudo ela completa. Sim. Você quer saber sobre família nas escrituras, por exemplo? Você tem que pegar da primeira folha à última, de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia está falando sobre família? E tinha perfeição ali? sobre Agora, se família você também? pega só um texto aqui, vai ver sobre família, o que você vai tirar de conclusão da sua vida? Ah, mas eu tenho Nada, preguiça não de pode. estudar. A Bíblia é muito grande. Então, Eu mas tenho não preguiça pode. de estudar. Por isso está falando É um pouco muita aqui, um pouco ali. informação, é louco. Para você Entendeu? pegar Aí você todo fala o pra texto. mim, a sua vida não vale a pena? Sua Não. salvação vale a Eu pena? peguei um pastor essa semana falando com todo amor, vou falar para os judeus, vou falar sobre um tema lá. Ele pegou apenas o livro de Gálatas. É. Apenas o livro de Gálatas. Né? Quem escreveu Gálatas? Paulo. Mas o próprio Pedro fala que Paulo, por estar muito à frente do seu tempo, ele tinha palavras de difícil interpretação. Certo? Mas Paulo, principalmente, sobre tudo aquilo que ele estava falando, estava ali no livro de Romanos. Entendeu? Quer dizer, você não pode basear o seu pensamento e estar fechado com aquele seu pensamento, sendo que você tem toda ali uma estrutura. Né? Deus fala de perpetuidade nas suas normas, nas suas regras. Por exemplo, a Páscoa se comemora até hoje. Nossa. O que a Páscoa lembra? O que Deus falou? Ó, isso vai ser por gerações eternamente. Libertação. Vai ser você vai falar para o seu filho dele vai falar para o filho, e assim vai. Por que nós conhecemos a Páscoa hoje? As pessoas acham que Páscoa é coisa de Páscoa. E não é isso. Mas Né? Primeiro foi porque ó, o povo de Israel foi salvação. liberto
É por Deus libertação. no Egito. É. E aí foi uma festa de Páscoa é libertação. celebração de E salvação. por que morreu os primogênitos? Mas Deus é mau. Morreu os primogênitos. Como isso? Que maldade. Não. Quando os meninos nasceram no Egito, o que o faraó deu ordem para as parteiras fazer o quê? Todos abaixo de 2 anos. Todos abaixo de 2 anos morreram. Então, Né? Porque o Deus de faraó estava mandando fazer isso daí. Nossa. Né? Então aí você pega, Deus falou o quê? Não vou mostrar para você quem que manda aqui. Entendeu? Então, não adianta eu falar assim, eu estar falando aqui, né? Se eu não estiver falando do que está aqui, me pega aqui pelo colarinho e me pega para fora, porque não sei o que estou falando, é a Bíblia. Agora Vamos vamos lá. lá. Agora eu vou pegar um gancho. O senhor João vai falar, É. depois eu falo em seguida. Pode falar. você vê a graça de Deus aí, né? Porque desde o começo, a graça, o amor, a misericórdia de Deus, já inserida dentro de todos os textos e contextos da Bíblia, do começo ao fim, por causa que você vê Deus atuando na história, né? Você vê Deus atuando, a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Toda desgraça Agora, é pela desobediência. agora, como que a pessoa exclui aí, de repente, o Velho Testamento, por exemplo, não aceita, só aceita o Novo Testamento, depois de Jesus, e antes de Jesus não? Eu vou pedir para ele ler Lucas, desculpa. Lucas é isso. Lucas 24, 24, 27. Lucas. E começando por Moisés e por todos, olha, isso aqui é Jesus falando, ele começou a falar do tempo de Moisés, né? E por todos os profetas, então ele foi explicando, profeta por profeta, explicava-lhes o que dele, Jesus, se achava em todas as escrituras. E mesmo assim o povo rejeitou. Legal, né? Agora vamos lá, você fez um comentário, muitas vezes a pessoa ela vê um líder religioso falando algo que não está na Bíblia, ele vai lá e verifica. E quando fala algo que está na Bíblia, mas é um trecho só. Por exemplo, né, tem algumas denominações, algumas religiões, em que as pessoas elas acreditam em doutrinas que são baseadas apenas no Novo Testamento, como vocês já tinham mencionado. E aí ela não busca validação do contexto completo, A comparação, do porquê, o contexto histórico, do porquê Paulo enviou certas cartas. Por exemplo, tem um momento em que Paulo escreve uma carta, acho que vocês vão até se lembrar a cidade. Ele envia uma carta para uma cidade portuária em que os membros Coríntios, né? coríntios, Coríntios. eles estão discutindo lá sobre o uso do Espírito Santo. Um tem o dom de línguas e outros se acham mais do que outros, tem outros dons de profecia e assim por diante. E aí quando você para para pensar, Qual é o problema, né? não, e aí você para para pensar e fala assim, bom, aí as mulheres não queriam usar véu. Por que ele mencionou o véu e só menciona o véu nesse momento? Coríntios capítulo 11, se não me fala a mesma Eu vou colocar o versículo aí, eles vão poder acompanhar. Agora vamos lá. Por que que Paulo pede para as mulheres usarem um véu? Eu vou falar o que eu aprendi e aí vocês complementam. Vamos lá. Se eu estiver errado, porque Paulo pediu para as mulheres usarem véu naquele momento. Só que só naquele momento. Só esse trecho na Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque essa cidade era uma cidade portuária. Tinha umas prostitutas. Exatamente. É uma cidade que era de comércio. Tinha que diferenciar. Era uma quem cidade e quem que não tinha era. várias nações ali circulando por ali. E as mulheres que não usavam véu eram prostitutas. Então, se uma mulher estivesse andando na rua e ela não tivesse com véu, o que ia acontecer? Vários caras ali que estavam procurando sexo iam querer buscar ela. Falou, vem aqui, quanto é, né, qual que é o esquema? Né? E aí o que acontece? As mulheres elas precisavam usar véu para se diferenciar. Mas só quem usava véu era casada. Quem não era casada também não usava véu. Porém, Paulo falou, olha, para que vocês não sejam confundidas aí, por favor, usem véu. Ah, mas eu não quero usar, eu não sou casada, não sei o que e tal. Olha, para você não ser confundido com uma prostituta, é melhor você usar véu. Nessa cidade, nesse contexto histórico. Ele fala isso para outro lugar, para outra igreja, para outra cidade? Agora vamos lá, existe alguma religião que... O cabelo comprido diferenciava, né? Ele também fala que o cabelo comprido ele é honroso. Porque o delas eram cortadas, As prostitutas. prostitutas eram cabelos cortados e rapavam a cabeça. Mas era na cidade de Coríntios. De Coríntios também. Existia Então, Paulo esse dava contexto ordem histórico. para os cabelos ficarem compridos para diferenciar quem era quem. E Israel era assim?
O quê? Em Israel era desse jeito? Não, era era desse normal, jeito. normal. E na Grécia era desse jeito? Não, nem outra Em parte, Roma. nem outra parte do mundo. Então, nenhuma outra parte. É pra gente hoje? Não. Então, por que Eu eu acho vou assim, basear uma a doutrina? mulher se porte como uma mulher e o homem como um homem. Agora vamos lá. Existem religiões que criam toda uma doutrina com base nesse A trecho. gente pode nem cortar o cabelo, pra você ter uma ideia. Só a Então, ponta do cabelo. só que o que você acabou de ler aí? Desde Moisés, todos os profetas, um pouco aqui, A gente tem que um pouco entender o ali. contexto, A gente tem que a entender todo o época. contexto. Agora vamos lá. O que eu fico pasmo com as pessoas É que elas não sabem a diferença. A gente vai estudar no outro tema, gente, sobre as leis morais e as leis cerimoniais. Elas confundem as coisas. A lei moral, por exemplo, seus princípios e valores, eles vão mudar com o tempo? Moralmente falando, não. Não, não é pra mudar, Sim. né? A gente cresce como pessoa, como ser humano, a gente evolui o tempo todo, a gente se torna pessoas melhores a cada dia. Agora, nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente já está evoluindo. Eu comecei esse podcast aqui com uma pessoa e com o conhecimento que a gente está trocando aqui, eu já me torno uma pessoa diferente. Eu sou alguém que tem um conhecimento a mais, evoluir, né? Esse é o normal, o ser humano evoluir. Porém, as leis, os princípios e valores, eles não mudam. Se eles mudam, significa que a pessoa ela é corruptível, né? Ele fala, eu sou Deus e eu não mudo. Então, Se as ele pessoas, não muda, eu vou mudar por quê? o ser humano evolui como ser humano. Ele evolui em tecnologia, ele evolui em conhecimento, porém ele não muda as leis. Ele não muda os seus princípios e os seus valores. Sim. Né? E as pessoas confundem. Peraí, não, mas se eu mudei, isso aqui... Princípios É que e na valores verdade- são inegociáveis. Eu não negocio princípios. Na verdade, Vamos ali vamos no bar tomar uma cervejinha ali? Não, porque o meu princípio diz que não devo estar ali. Então eu não negocio isso aí. Não negocio. Mas você não bebe, eu não bebo, porque eu preservo a minha saúde. E se Deus está falando que não é bom para a minha saúde, eu tenho que obedecê-lo. Eu não como determinados tipos de carne, porque Deus falou para não comer. Deus é chato? Não, Ele quer me proteger. Então eu vou comer para quê? Ele quer me proteger. É uma doutrina. Lembra do bebê na tomada? Exatamente, é a mesma coisa. Aí você fala assim, mas eu quero fazer o que o seu João falou, né? Pegando o começo que você falou. Eu quero fazer o que eu gosto, mas é gostoso. O pecado é gostoso. Mas o pecado Mas é bom, o pecado não é bom, é gostoso. O pecado é gostoso. Entendeu? Mas depois que você tem o ato pecaminoso em qualquer situação da sua vida, para quem ama a Deus e quem anela fazer a vontade de Deus, bate uma depressão terrível na pessoa. Isso é comprovado. A pessoa se torna, sabe, ela fica... Vamos pegar pela Bíblia. Pega bem. Davi, quando ele pecava, muitas vezes ele pecava inconscientemente, mas quando o pecado aparecia no coração de Davi, o que ele fazia? Ele se vestia de pano de saco, entendeu? Jogava cinza sobre ele, enquanto ele não sentisse o perdão de Deus. Então, Davi, quando se arrependia, ele se arrependia, e era um homem conforme o quê? Conforme o coração de Deus, né? E Porque quando ele calava os pecados dele, o corpo dele... Ser perfeito Sentir. não é não errado. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não. Nós estamos caminhando para uma santidade. quer ver, ó? Para Ele um dia ser adoecia. glorificado. Quando ele não confessava os pecados dele, ele ficava doente. Exatamente. É a Só mesma Ele se coisa. sentia mal, deprimido, como você É a falou, mesma né? coisa. Só ler uma coisa aqui de Marcos 16 diz assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal. Se impuseres as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E tem uma religião baseada nesse versículo. Tanto que proibiram, né? Porque eles pegavam aquelas serpentes do deserto e colocavam assim e ficavam em volta da serpente. Se pegarão em serpente. E a serpente picava eles e eles morriam. E muitos estavam morrendo por causa disso. Mulheres grávidas morriam porque as serpentes picavam. Eles colocaram um monte de serpente baseado nesse versículo e fizeram a religião deles. Agora tem isso, cabimento? Paulo foi E essa picado que é por uma interessante? víbora, não, uma serpente, né? E nada aconteceu. Ele foi curado, foi um milagre, né? Nada aconteceu. Mas é O que é impressionante do que a gente está falando aqui é que as pessoas elas pegam, montam uma doutrina em um versículo. Não pesquisa, não Em um capítulo. Ela pega um capítulozinho ali e monta um versículo, uma doutrina, certo? Mas
os mandamentos de Deus que fala 2.500 vezes na Bíblia, 2.500 vezes, eu não estou falando de uma, de duas, de 10 e 100, eu estou falando de 2.500 vezes. A pessoa fala que foi abolido, que não deve ser levado em consideração, que o velho já passou. Só que Jesus veio para cumprir esses mandamentos. Vocês estão na lei, vocês não têm. Então você fala só 2.500 vezes na Bíblia. Então um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, todos os Juntar livros da Bíblia tudo, falam sobre os mandamentos. A Bíblia inteira é lei, estatuto e juízo. Do começo ao fim. Né? Por quê? Porque Deus é tirano? Não, porque ele quer É salvar. porque Ele quer nos proteger. Proteger. Ele não quer que a gente quebre a cara. Tudo que vem da parte do Senhor é amor. Respondendo aqui. Agora eu vou pegar um gancho. Agora vocês vão responder. Agora é uma pergunta capciosa. Antes de a gente retomar aqui, que faltam 2 perguntas aqui. Vamos lá. O bandido que estava do lado de Jesus, ele foi salvo, mas ele nunca foi para a igreja. Não foi batizado. Jesus disse que ele foi salvo. Na verdade, ele tinha um certo conhecimento. Ele era judeu, né? Provavelmente a mãe já levava ele para a sinagoga. É aquela tal história, né? Que o pai leva o filho até quando ele pode. Depois o filho chegar numa certa altura vai tomar a decisão São dele. escolhas, né? A escolha dele, vai tomar a decisão dele. Já não vai seguir mais o pai e a mãe. Ali, por mais que o pai tenha ensinado, tenha feito, mas às vezes ele pode tomar um outro caminho. Sim, outros caminhos. Isso aí é a coisa mais, né, que a gente presencia sempre na igreja, né? Às vezes os filhos vão até os 14, 15 anos. Eu fui até os 24 anos. Então, e depois sai e Depois eu vai fiquei querer 10 experimentar o anos mundo também. Sem pisar numa igreja. Né? E você viu a foto que a gente fez, né? Sim. Então, Eu foquei totalmente na minha carreira profissional, né? Então, E deixei e acaba de querendo- fazer a vontade de Deus. Não é? Quer Eu priorizei isso. aproveitar o mundo, acha Trabalhei que o 7 mundo é- dias por semana, de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado. E a minha saúde, né? e aquele jovem lá provavelmente conheceu o outro lado da vida, né? E ele começou a andar desse jeito. Mas Ele só quando precisou de um contato com Então, Cristo para ser salvo. Mas quando ele É o que a gente percebeu precisa, ali, né? Exatamente. Ele não foi batizado nas águas, mas foi batizado pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Porque Né? Jesus é o caminho. Verdade é vida. Porque ele creu se no- arrependeu ele- no último então. momento da vida dele. Então, isso quer Mas dizer é uma que é o que o Sr. João transição falou. pra vida, gente. Você mencionou Entendeu? isso. A gente está falando aqui da Bíblia e a gente está falando de Deus. A gente está falando de pessoas. As pessoas precisam voltar para a palavra de Deus. Não, Pra poder aprender. Aquele ladrão, Conhecer Jesus. ele acreditou num Deus que estava na mesma situação dele. Estava pregado numa cruz também. Não tinha. Livre-arbítrio. Entendeu? É. Não quis, eu não quis. Eu tenho o direito de querer e tenho o direito de não querer, de não aceitar. Não quero isso na minha vida. Tudo bem, Deus não vai deixar de me amar por isso. Aqueles dois Mas representam as nossas decisões. as minhas escolhas vai trazer o que eu vou ser. Deus obriga ninguém. E eu acabei de falar do senhor de 95 anos e vai falecer, né? O que é 95 anos para uma eternidade? Não é nada. Pra nossa vida olhando, vocês falam. Os Nossa, primos tem de... muita Acho coisa. que eram os Nossa. primos de Quem me Matusalém. dera chegar nessa idade aí. Os primos de Matusalém, acho que eram os primos de Matusalém que estavam falando assim, nossa, os anjos são eternos, sabe, vão viver eternamente. A gente vai viver 800 e poucos anos, quando muito. Olha, há mais de 5 mil anos atrás falaram isso aí. 800 e poucos anos. A gente mal chega E no os anjos são eternos. Ele falando assim, estava revoltado. Por que isso? Imagina nós hoje, 70, 80. Coitado. Nem nascemos ainda. Porque Se eu comparar com a eternidade, A gente não é nada, né? O pecado, ele está No tempo assim. esmiuçando. são uns pó, completamente não é pó. nada. A gente tá no fim do fim, ainda assim. Exatamente. Né? Eu falei para minha esposa, eu não consegui, minha caminhonete quebrou na pista, ela falou assim, ela estava tão bonitinha. E daí? Estava indo tão bem. E daí? O que vai mudar Mas é isso assim aí? mesmo. Né? Uhum. Então, a gente não sabe. Então, não sei. O coração dela para com Deus. Eu sei o meu coração para com Deus. Eu sei o desejo da minha alma para com Deus. Você sabe a sua, você sabe a sua e tudo, né? Mas assim, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na minha vida. Mesmo quando eu digo, eu não quero. Eu tenho que falar, não, eu quero. Entendeu? Por isso nós falamos agora de pouco. Não é fácil, porque a maioria das pessoas, eles querem uma religião que seja do jeito deles. Né? Ou seja, você vai lá na igreja. Busca uma conveniência. Você quer que aquela igreja seja de acordo com aquilo que você pensa, com o que você sonha. Por exemplo, é igual a oração.
Oração, muitas pessoas vão orar, e às vezes por que a gente não é atendido? Por que Deus não atende a gente muitas vezes? Porque você já vai com a oração pronta. Você não quer que Deus faça a vontade dele. Você quer que Deus faça a sua vontade. Porque você já foi com a oração pronta. Ai, Senhor, eu quero esse copo cheio com água. Por favor, Senhor, me atende, me ajuda, eu quero esse copo cheio com água. Quer dizer, você, entendeu? Tua oração está pronta. Se Deus der o copo vazio para você ir ali na torneira buscar água, você vai achar ruim, você não quer. Porque você já foi pensando Já. que como deveria ser. Pronto, tá pronto. Então você quer, você vai lá orar, você vai lá pro seu quarto, vai orar, vai à igreja, vai fazer oração, mas você quer do seu jeito. Então muitas pessoas buscam a religião que se encaixe com ela. Ela quer que a religião se encaixe com ela. Se ela chegar lá, não se encaixar com ela não fica, ela não quer. Ela vai buscar outra coisa. Agora, para contextualizar, antes de a gente ir para a próxima pergunta Entendeu? aqui, existem pessoas que fazem só o que querem. A pessoa que faz só o que ela quer, ela é escrava dos próprios desejos. Vocês muitas vezes fazem coisas que vocês não querem fazer. Por exemplo, ir trabalhar. Você gosta de trabalhar? Você faz porque você precisa ou porque você quer? Porque precisa? As duas necessidades. Eu Muitas gosto, vezes a gente... Mas tudo bem. Eu quero, preciso ir, senão, né? É ótimo Sim. você gostar. Mas tem coisas que você faz porque você precisa Você tem que fazer. fazer, não tô afim de sair, não tô afim de ir, Vou dormir até mais tarde. e tem que Não ir. tem E você jeito. tem que ir. Cumprir- Tem coisas que cumprir você as faz que você obrigações. precisa É fazer. isso mesmo. Entendeu? Negar o meu eu dia a dia é uma delas. A gente Então, precisa comer eu- bem, a gente precisa se alimentar bem, saudável, de forma saudável. É sempre fácil? Ou é mais fácil comer o que tá pronto já? Que Sim. é fácil fazer exercício físico? Não, nada disso é fácil. Não é fácil. E temos que Mas fazer muita uma gente lição. precisa fazer. Por quê? Porque é gostosinho você fazer o que você mas quer. então, saúde. Agora vamos lá, por que com a palavra de Deus ia ser diferente? Deus ele quer nos preservar, mas muitas vezes a gente quer fazer, a gente nasceu para fazer a vontade dele, não para fazer a nossa vontade. Se a gente só faz a nossa vontade, o que acontece? A gente é escravo do nosso próprio desejo. Por que Deus Só fala tem um assim, ó, caminho, né? o próprio Jesus fala assim, ó, esforçai vós por entrar no reino do céu. Se você não se esforçar, não tem reino do céu para você. E às vezes a gente tá ali, né? Até começa a chover, dá aquela chuvinha, você fala, hoje eu não vou não. Nossa, hoje eu não vou não. Meia horinha chegou a passo, nossa, devia ter ido. Não vou não. Olha, chuva, tá chovendo bastante. Sempre a gente quer um pretexto para não ir mesmo. A gente quer um pretexto. Nós somos assim. Não O tem nosso o que cérebro ele fazer, quer poupar nós somos energia. assim, Ele é mas- feito para poupar energia. Então né? tudo que é A gente novo, fala, não, tudo não. que é... Não, peraí, pô, você já trabalhou muito, você tá cansado. Pra que você vai Mas inventar lá- de fazer um podcast lá na casa do Danilo, né? Não, vamos, para, sexta-feira à noite. Mas que... coloca uma festa Quer pra você ver. descansar? É, Mas fala que é uma festa pra você ver. Eu vou pras você não igrejas, pensa eu vou duas pras vezes, fala, igrejas, meu? né? Semana passada eu tava lá no Grajaú. De Bragança para Grajaú dá praticamente aí uns 140 quilômetros. O trânsito é terrível, né? Nossa. E você tá É sempre em São muita Paulo, né? coisa. Eu estou direto. Aí o pessoal fala assim, irmão, como é que você consegue fazer... Eu chego quebrado, né? E muito cansado, tudo. E lá na distância dessa, né? Fazer o que vocês têm que fazer, o trabalho do quarteto e o trabalho que nós fazemos, às vezes fazemos visitas em vários lugares lá. Aí eu sempre falo assim, Jesus ele veio lá da glória eterna, não esquivou um minuto para me salvar. Não mediu esforço. Cada segundo dele aqui. Então, foi eu que salvar foi. alguém. Eu vou ficar criando obstáculo? Não tem como. Muitas vezes dá vontade, fala assim, esse ano eu vou parar, esse ano eu vou parar. Porque a gente está ficando numa idade avançada já, eu vou parar, mas quando você vai fazer uma programação gostosa, Não tem jeito de parar. Não. usada pelo Espírito Santo, você fala assim, como que eu vou parar um negócio desse? Tá no sangue, não Não tem tem jeito. como, é 30 e Cristo poucos entra no anos. sangue da gente. É 30 e poucos anos fazendo isso. Né? Nossa, Nossa. que bênção. Eu levanto 4 horas para ir para trabalhar, não posso levantar 4 horas para ir para São Paulo, É. né? Uhum. Eu tenho que passar. E Deus está ali comigo, direcionando, conduzindo, né? Então é isso. Eu Então, acho que a caminhada é isso. Eu renego as minhas vontades e coloco Deus na E frente. depois é gratificante. Né? Depois você tem a gratificação. é igual eu. Fora isso, a gente é ferramenta, né? Usada por Deus o tempo todo, Com né? certeza. Ah, a gente, tem que a ter, gente que tem está na que frente, a gente vê coisas que as pessoas que estão nos olhando não veem. Não, Do mesmo caminhada, jeito que o Espírito Santo, ele nos guia as palavras, as ações que a gente vai ter, ele também inspira as pessoas que estão do outro lado para poder absorver essa Exato. informação, Por isso, para absorver ó,
o que o quarteto tá levando Exato. de louvor, Mensagem, né? tudo. E o estudo bíblico, esse estudo que a gente está fazendo, cada estudo, o Espírito Santo, o Deus, ele usa a gente como ferramenta, porque ele Quantas precisa... pessoas- Por isso que Deus... Que a verdade dele seja pregada a toda geração, né? Lembra quando Jesus falou com o jovem falou, seu Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus conta 2 historinhas para ele, né? Falou assim, você, quando você vai construir uma casa, né? Vamos por aqui, construir uma casa. Não é legal você sentar, você calcular, ver se você tem o dinheirinho para começar e terminar? Porque senão você não vai terminar, as pessoas vão rir de você depois, vai zombar de você, porque você começou e não terminou. Sim. Né? E depois ele conta a história do rei, tem 20 soldados que vêm contra o rei, será que não é melhor, o rei só tem 10? Será que não é melhor ele fazer uma bandeirinha, dar uma paz ali? Olha, vamos fazer paz que eu não vou conseguir vencer você. Aí Jesus volta para ele, olha para ele e fala assim, você já fez o cálculo do que é seguir Jesus? É um caminho só de ida, não tem volta. Só que lá na frente tem recompensa. É só para ir, não tem volta. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa não faz esse cálculo. Ela vai, vou para a igreja, vou seguir Jesus. Não, agora eu sou crente, agora não sei. Daqui a pouco ela está fora. Ela não calculou realmente se é isso que ela quer para a vida dela. Que é um relacionamento, né? Exatamente. Um relacionamento você se constrói no dia a dia, né? Você convive com ele. É igual um casamento. Você viu o que nós estamos comentando aqui, a igreja de Corinto, por exemplo, a bagunça que estava aqui, que Paulo estava falando, meu Deus do céu, vocês já estão fugindo para outro evangelho? O que vocês estão fazendo, gente? Ele teve que mandar algumas regras Não, básicas peraí, de convivência, né? Pra apaziguar lá, pra eles conseguirem viver. Quando ele fala do véu, ele fala assim, mas ter a mulher cabelo crescido ele é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Exatamente. Então a mulher que tem um cabelo comprido, tem um cabelo bonito, comprido, que é uma mulher, né, que mostra, é honroso para Deus, né? Mas ele mesmo fala assim, nós, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, entendeu? O próprio Paulo está falando. Então não precisa usar o véu. Mas aquele contexto Porque fazia todo sentido. aquelas mulheres usavam os véus ali para tampar a sua careca, tudo lá. Então as pessoas sabiam que eram prostitutas, eram mulheres comerciais, vamos dizer assim. Mas se a mulher tivesse o cabelo comprido, já era honroso. Porque não precisava ter o véu ali. Entendeu? No tempo lá atrás de Moisés e tudo, elas usavam o véu, assim, mas por causa do deserto. Só que as pessoas, elas não só elas ouvem coisas que não estão na Bíblia, elas ouvem, estudam trechos da Bíblia e criam doutrinas em pedaços isso como imposição. da Bíblia. E aí nessa o que acontece? Pega algo fora de contexto, cria um pretexto, cria ali uma doutrina e as pessoas passam a seguir sem buscar o porquê. Então, por isso Ela vai ler lá, então, realmente, só lá de ela joelho. pega aquele trecho, realmente, mulher tem que usar. E aí nessa você para pensar e fala, não. Por isso que os sinais eles são importantes para a nossa vida, né? Os sinais são importantes porque os sinais ele fala de todos os setores, de todas as áreas, né? Você pode ler pra gente? Eu vou ler aqui a pergunta aqui. Os sinais estão se cumprindo. Vamos lá. Pergunta 8. Os sinais estão se cumprindo. Isso. Por que Jesus ainda não voltou? Aí que tá. Se os sinais já estão se cumprindo, está tudo certo, já está tudo em ordem, por que Cristo ainda não voltou? Se tudo está cumprido. Porque tem muitas pessoas que ainda precisam tomar uma decisão. Tem pessoas que ainda precisam estar... Não é? Mas vamos deixar aqui a Bíblia responder, Pedro, que fala aqui, ó. Segundo Pedro 3,9. Cadê o 3,9 aí? Não o quê? Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demoradas. Sabe que Jesus está demorando, Zé? Para nós que aguardamos. Hã? Para nós que aguardamos, né? Jesus está demorando? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao quê? Arrependimento. Né? Então isso significa que tem muitas pessoas que ainda não entenderam. E muitas pessoas ainda vão nascer. Ainda não entendeu ainda. Que faz parte do plano de Deus ainda, né? É. Se Jesus tivesse voltado, nós talvez estaríamos aqui. Não teríamos nem nascido. Não teria nem nascido. Então é o plano de Deus. Entendeu? A gente precisa deixar o plano de Deus seguir.
A gente tem que pensar assim, nós somos preparados para a vida eterna, nós estamos nos preparando para a vida eterna. Agora, o tempo que vai demorar, Não nos cabe. Não sabe. Então ele não voltou ainda porque ele tem filhinhos ainda para salvar? Com Tem certeza. muita gente para ser salvo Com ainda. certeza. Talvez esse, nosso querido ouvinte aí que está nos ouvindo, precisa ser salvo. Ele tá esperando então. Precisa ser salvo. Por exemplo, eu fiquei 10 anos Cristo sem quer ir numa resgatá-lo igreja. de Se volta. ele tivesse voltado há 5 anos atrás, eu não tava fazendo nada da vontade dele. Eu, assim, os mandamentos, uma parte deles você já guarda naturalmente. Você não vou roubar, não vou matar, não vou, né, fazer certas coisas. Mas alguns mandamentos você acaba não guardando, porque você acaba trabalhando todo dia. Entendeu? Você acaba tendo um funcionário lá que tá prestando serviço e tal. E aí eu parava e pensava, falei, cara, eu preciso mudar Tem uma isso. coisa errada, O Espírito Santo tava aqui agindo no meu coração. Né? Então, graças a Deus, Deu tempo. ele me trouxe de volta e falou, peraí, vem aqui. Entendeu? E minha esposa também aprendeu, deu oportunidade, ela ouviu a voz do Espírito Santo e falou, peraí, eu quero aprender também. E aí foi, estudou, e aprendeu, e aí hoje a gente faz a vontade dele, mas Um meio pra torcendo voltar. todo dia para Jesus voltar, o quanto antes, que a gente olha tanto seu sofrimento, é tanta dor, é tanta desgraça Tanto acontecendo, e sofrimento, tanta coisa que muito vai sofrimento, acontecer, muito. que a gente olha e fala, meu, vocês estão mais tempo esperando Jesus do que eu. Quanto tempo vocês Você tá falam? com quantos anos? 35. Eu tô esperando 38. Então, você tá mais tempo Quantos esperando do que eu tenho de vida. Então, assim, só que tem tantos Então, filhos. Quantas vezes você já não torceu pra Jesus voltar? Às vezes eu- Quantas coisas aconteceram na sua vida e você falou, Jesus, Às tá vezes o logo. cliente liga, você pode vir aqui amanhã? e eu falei assim, eu não posso amanhã. Não, eu tô lá, infelizmente não, aos sábados eu dedico a minha vida às coisas de Deus. Se você quiser que eu vá no domingo, eu posso até ir no domingo, mas amanhã não tenho como você vai me desculpar, mas primeiramente ir a Deus. Não me leve para uma outra situação, mas eu prefiro, né? Eu não se dá para esperar para outro dia, vamos no outro dia, né? Ah, mas é só dessa vez, é aquilo que eu falei. Para as coisas de Deus, a gente não pode ficar abrindo brechas. Quantas pessoas abrem pequenas brechas, né? Para passar uma agulha e depois está passando uma boiada, né? Então, as pequenas brechas são fugas que você coloca na sua mente para você tomar certas atitudes. Então, eu abro uma brechinha agora, eu abro uma brechinha amanhã, eu abro outra brechinha amanhã e daqui a pouco eu estou fora dos caminhos. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado disso aí, né? É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, entendeu? Então, a gente não pode abrir brechas. É aquilo que eu falei para você, princípios nós não podemos negociar. Jesus não negociou os princípios dele, porque ele sabia que no princípio dele ali seria doloroso, ele teria que passar por uma morte cruel, né? Dar a vida pela humanidade. Então, o princípio dele, já desde lá do céu, quando ele morreria pela humanidade, era passar por isso. Ele sabia que ele ia passar por isso. Antes de criar o ser humano, ele já tinha um plano. Nós de salvação. sabemos nós plano vamos pronto, né? sofrer. Nós sabemos, muitos vão O morrer, livre-arbítrio é muitos vão nisso, ser né? encarcerados, muitos vão ser perseguidos, mas espera um pouquinho. Eu sei disso. Então eu tenho que preparar a minha mente, meu coração, para que eu possa passar por isso. E quantas vezes eu orei e falei assim, se eu não for para me passar por isso, me coloca na morte, no sono, que eu quero estar contigo, né? A morte pro cristão é lucro, né? Aconteça o que acontecer, eu não vou, se eu posso errar, eu posso falhar. Hoje eu errei, hoje eu falei áspero com alguém, hoje sem querer sair um palavrão da minha boca, não sei, graças a Deus não tem esses costumes, mas onde eu errei, Senhor, me perdoe, né? Eu jamais vou deixar. E eu tenho sentido no meu coração, se eu acabo uma oração, eu me levanto assim e falo, Senhor, eu te amo tanto. Perdoe as minhas atitudes muitas vezes, porque eu ainda sou humano, eu quero a santificação da minha vida, né? me perdoe, né? Quantas vezes prostrado em oração me levantar e falar assim, como eu sou indigno, né? Como eu sou indigno, A gente é pecador. e né? Deus me ama do mesmo jeito, sabe? O amor Então de Deus é imenso. é uma coisa assim que não tá. Hoje mesmo eu levantei bem cedinho, eu acabei a oração, fui para a sala lá e eu estava colocando assim minha meia e tal, estava tentando, Senhor, como eu te amo, Senhor, eu já quero conversar bastante contigo. E eu saio conversando, saio orando, onde eu estou orando, onde eu estou na caminhonete, estou escutando uma mensagem, um podcast, algum tema e tal, e isso é relacionamento, né?
esse relacionamento a gente tem que ter. Tem que criar esse relacionamento. Senão você não fica em pé. Não fica. Não fica em pé no Na Evangelho. primeira Se você não tempestade se envolver com o a gente Evangelho, você não fica em pé. Né? O que eu tenho pedido a Deus é que o Espírito Santo venha preencher a minha alma, para que no momento que eu tiver qualquer tipo de adversidade, eu louvado seja o teu nome. Pode ser que aconteça alguma coisa ali, alguma coisa, o Senhor me livrou de algo pior. Nossas fraquezas, somos muito O dependentes. irmão João quer fazer um comentário? Não, podemos ir para a pergunta 9 aqui, né? Vamos lá então. Última pergunta, hein? Pergunta Sobre esse aqui, tema. já estamos no final aqui. Qual deve ser a nossa atitude no tempo do fim? Boa pergunta, né? São duas atitudes aqui que vai falar, né? Eu Muito queria pedir interessante. pro irmão Zé Luiz ler Lucas e o irmão João ler Mateus, pode ser? E aí a gente, os dois comentam sobre os Mateus dois 6:33. Lucas no capítulo 21, no versículo 28. 84. 28 e 34, né? E depois Mateus 6, 33. Bom, no capítulo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas, Que coisas. né? Tudo que nós falamos aqui. Tudo a gente está vendo tudo. Guerra, fome, Levanta peste, a cabeça. terremoto. Levanta a cabeça. Eu sei quando vai, não sei. Mas quando eu levanto a minha cabeça, eu estou pedindo para Deus me prepara para esse momento. É a preparação, entendeu? Eu sei que hoje a nossa vida é de constante santificação. Mas um dia nós receberemos essa glorificação. E quando recebemos essa glorificação, acabou, amigo. Acabou. Quando formos glorificados, acabou essa desgrameira tudo que tem nesse mundo aqui. Acabou. É o da nossa alma. Né? Quer dizer que E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós do improviso aquele dia. Olha que palavra você está falando. Então eu me preocupo tanto em, você falou aí, eu trabalhei durante 10 anos de sol a sol, né? Você poderia talvez ter perdido a sua vida, perdido a salvação. Por quê? Porque você colocou as coisas do mundo A carreira profissional. em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É. Né? A gente sempre fala assim, mas eu posso ser rico? Posso ser rico, claro. Não é pecado. Todos, muitos. De forma honesta. Muitos, não é pecado. Eu não posso colocar Deus acima das minhas riquezas. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Nada a gente tem que colocar acima de Deus. Nada. Isso é em primeiro As lugar. conquistas são E bênçãos de Deus. as tempestades, as provações vêm na nossa vida para aprimorar o nosso relacionamento para com Deus. Então esse é um ponto principal. Enquanto o mar está calmo, eu estou acomodado. Enquanto está tudo bem, eu estou acomodado. Mas na hora que o mar Na hora que o chacoalha, bicho pegar, aí vou para Senhor, porque você não me viu? Né? É igual aquele rapaz, fala rapidinho, estourou a barragem lá da coisa e começou a inundar a cidade, e ele, uma pessoa fervorosa, muito fervorosa, subiu no telhado da casa e inundou tudo, a água no telhado assim, e aí veio um barco, vamos que eu vou te levar. Não, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar, né? Aí veio o helicóptero, jogou o cesto, não, pode ir embora, Jesus vai me salvar. Aí a água cobriu tudo e ele morreu afogado, né? Você olha, logo é uma historinha, né? Aí ele chega no céu e fala assim, Senhor, confiei tanto em Ti, e agora o Senhor não me salvou, permitiu que eu morresse? Aí Jesus fala assim, nossa, eu mandei o barco para te salvar, você não quis. Mandei o helicóptero lá para te buscar, você morreu porque você quis, meu filho. Entendeu? Então, é bem isso. quando nós colocamos a nossa vida acima do plano de Deus para a minha vida, a minha tendência é fracassar, a minha tendência é errar. Entendeu? Agora, quando eu passo a entender que as dificuldades vão aprimorar o meu relacionamento para com Deus, então eu aceito essas dificuldades e saio dela sorrindo. Muitas A vezes. média de uma mulher grávida para ter um filho é a média de quanto? 12 contrações, mais ou menos. Tem umas que vai até um pouco mais, acho. Né, para ter um bebê. E as contrações são como? Uma vai pequenininha, depois vai aumentando. Aumentando a dor. Aumentando. Aí chegar uma hora que a dor é dor mesmo, pra valer mesmo. Que chega, sei lá. Dilata 8 Segundo as mulheres falam isso. Então, aí o negócio pega mesmo. E nós estudamos aqui o quê? Os sinais. Os sinais são como dores de parto. Né? As contrações, elas estão... Você vê que os sinais estão aumentando. Desde a época do Egito, desde a época passada.
está aumentando. Sim. Está chegando a hora de... Por isso que, como o irmão José leu, erga a tua cabeça. É como Porque a hora do o bebê Rodrigo nascer Silva chegou. falou no podcast É. que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: imagina que você tá ali numa festa de família, né? E aí você tem ali um parente cardíaco. E ele começa a passar mal. O que você faz? Você já sabe do histórico dele. Você leva ele pro hospital? Se você já sabe que ele tem problema cardíaco, ele tá passando mal. Primeira coisa que você faz, você leva pro hospital. O que pode ser? Pode ser que realmente seja um infarto. Pode ser que seja gases, pode ser que seja qualquer coisa. Mas você vai pagar para ver? Aí que tá. Então a gente está vivendo agora esses sinais, né? Mas e aí? Jesus está voltando? Você vai esperar acontecer ou você vai estar preparado? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ó. O que nós mais temos na igreja hoje, acho que em todas as igrejas, é cristão meia boca. Com certeza. É cristão, não sei se você pode chamar de cristão, mas é uma pessoa sem compromisso com Deus. Não Esse quer é o compromisso com grande Deus. problema. Não quer compromisso com Deus. Ele quer Deus, Ele até quer o compromisso, mas ele não quer ele compromisso quer com do jeito Deus. dele. Do Né? jeito dele. Do jeito dele. A igreja está lotada de gente assim hoje. Por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que beber, você tem que pagar suas contas. Querendo ou não, os boletos chegam. Não tem jeito, gente. Os boletos não param, eles chegam. Conta de água, luz, telefone, internet, mas tá lá, não tem o que fazer. Todo mês está pingando lá. Você tá vivo. Aluguel, você tem que ter o dinheiro para pagar, comida que você tem que comer. E é rápido, né? E como é que você faz isso? 30 dias é rápido. Então, e como é que você faz isso sem trabalhar, sem comer, sem nada? Então o que está acontecendo? Essa sobrevivência, ela está nos matando. Sim. Ela está nos tirando Cristo da nossa vida. Se você não conseguir achar um equilíbrio no meio da razão e da emoção, você não vai conseguir chegar onde precisa chegar. Mas Satanás ele vai afogar você. onde você Entendeu? vai estar. Exatamente. Ele vai jogar cartão de crédito, ele vai jogar isso, ele vai jogar um monte de coisas em você. É muito mais fácil você chegar em casa cansado, sentar no sofá e ver uma televisão, ou do que você ir na igreja, do que a Bíblia estudar, Tem um entendeu? termo bastante usado naquele, não sei se vocês já ouviram falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? É um termo muito usado, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu li, que fez muita diferença para mim, né? Em relação à construção de patrimônio, e funciona assim: você entra na roda dos ratos, e essa roda dos ratos é você ter essa vida, essa correria. Você está lá, você tem conta, você tem isso, Aquela você não agitação se doida. planeja, né? Por exemplo, você vai construir uma casa, igual você falou, você vai se planejar lá, você vai fazer todo um orçamento de quais materiais você vai usar, torneira, vaso, isso, aquilo, Tudo. piso e tudo. Você faz um orçamento e aí quando você tem ali planejado, você sabe que sempre vai sair um pouco para mais, um pouco para menos, geralmente para mais. Mas você vai ter uma visão clara, né, do que você precisa. Agora, se você não monta um planejamento, e nessa roda dos ratos é o que o senhor falou, a pessoa entra na roda dos ratos e fica nesse ciclo. É o sistema. É o É sistema. o sistema. O Satanás ele que criou um força sistema a fazer isso aí. para É isso você não mesmo, ter né? mais vida, Pra você você só um sobrevive. sistema. Você sobrevive. E aí você não tem tempo para Deus. Não tem tempo Nós pra Deus. estamos no sistema. Porque é um Toda a relacionamento. maioria do nosso tempo para Deus é um tempo de má qualidade. Exatamente. É um tempo de má qualidade. Você não tem um tempo específico para Deus, como Ele merece. Com certeza. Como Ele merece. Ele merecia muito mais de nós, muito mais. Então isso muitas vezes deixa a gente assim, café lá embaixo, porque a fé é algo assim que faz a gente com que a gente tenha mais comunhão com Deus. Porque ela nos aproxima mais de Deus cada vez mais. Por causa que nós paramos de manhã, já tem que sair correndo para ir trabalhar. Às vezes levando um pouco atrasado, aí você vai lá, lê um pouco da Bíblia, às vezes correndo, já Quando pensando lê, em muita coisa. Quando lê, você fica ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meu Deus merece muito mais do que isso. Às vezes Cadê a nossa fé? eu Cadê queria dar aquela um exemplo. nossa confiança de que Deus é o provedor? Sim. Não é você, nós não conseguimos entender isso. Você não é o provedor da sua casa. A nossa saúde, O né? provedor da sua casa Mas pode é preservar. Jesus Cristo. Ele falou isso. Ele falou, investe na minha obra. Cuida da minha obra, que eu cuido de você. Isso é uma realidade. Entendeu? Busca Deus em Cuida primeiro da minha lugar. obra. Isso é uma realidade. Então, outras é o coisas Minha vão ser própria vida. acrescentadas. Primeiramente Isso. Deus e tudo. Entendeu?
cuida da minha obra e eu cuido de você. Mas a Eu gente vou não falar uma acredita coisa pra nisso, você. a gente não consegue, não acredita. Eu já coloquei a carreira profissional acima de Entendeu? Deus. Quando eu era mais novo, eu amava videogame. Tem ali, ele tá pegando poeira. Eu só jogo quando vê meus sobrinhos. Mas eu fui viciado já em videogame. Pra mim, o Então. PlayStation 2 na época era pro meu Deus, porque eu colocava em primeiro lugar. Sim. Entendeu? Então, assim, moto. Nossa, eu amava moto. Pra Senta mim, na frente da Bíblia e começa a ler. tudo que você coloca 10 minutos, na né? frente. É? 10 minutos. Daqui a pouco já tá caindo de sono, assim. Tem gente que tá orando, tá dormindo. Dorme ali orando, assim. Eu vou falar Isso é tão cansado um exemplo. que nós estamos. Tão cansado. E o impressionante é o seguinte, eu lembro de uma lição da escola sabatina que a gente estudou, e que eu estudei quando era adolescente, assim, tinha uns meus 13, 14 anos, que falava da história do ourives. Deus é o ourives. E aí você mencionou que nós precisamos passar por certas provações. Imagina que nós somos uma pepita de ouro ali. Aí no ouro você tem ali alguns materiais ali juntos, tem terra, tem pedra, tem sujeira, tem outros elementos bruto, juntos, sim. tá bruto ali, ele vem cara. sujo, Então, né? Como é que o ourives ele limpa? Ele não, fogo. ele com fogo. Fogo. E o que é essa E limpeza? altíssima temperatura. Altíssima temperatura, 900 mil graus e tudo muito pra mais. poder- E aí ele fica lá esquentando, ele esquenta, e tem impureza, ele dá uma olhada de novo, ainda tá impureza, ele tem que subir mais a temperatura, porque o ouro ele você pode esquentar e derreter ele, depois ele volta de novo e você não perde. É um material extraordinário. E aí o que acontece? Nós somos aquele ouro que Deus está ali, ó, queimando. E cada provação é tirar as um arestas, fogo. né? Ele tem que nos provar. A gente tem que se tornar parecido com ele. Mas essas provações muitas vezes que acontecem, a gente sai delas mais forte, mais próximo de Deus. Com certeza. E aí sabe quando que Deus sabe que o ouro está pronto? Sabe quando que o ourives sabe que a gente... Quando ele tá vermelho ali, tá Sabe totalmente- como? O que acontece? Deus é o ourives. Nós somos o ouro. Quando Deus ele olha para o ourives, quando ele consegue ver a imagem dele, é que ele sabe que o ouro está puro. Então a gente é como o ouro para Deus. Então ele tem que nos purificar para que a gente possa fazer o que E a ele quer. purificação, ela não é... Então qual é os Não é fácil, qual é os dois conselhos que a Bíblia está dando para nós, que a palavra de Deus ela dá? Primeiro, como José leu, ergue a tua cabeça. Por que Deus fala para erguer a cabeça? Porque na tendência da sobrevivência, que nós precisamos sobreviver, nós tem que comer, nós tem que pagar nossas contas, fazer as coisas, e nós temos também que né, de nossa família, uma grande responsabilidade, as coisas. Então a nossa tendência nos problemas, nas coisas, é abaixar a nossa cabeça. É andar com a cabeça baixa nos problemas, nas dificuldades, na correria. Entendeu? Não dá tempo de a gente olhar para cima. Né? Você tem medo de tropeçar nas pedras da vida. Então, na verdade, o primeiro conselho que Deus está te dando no meio de todos esses sinais, filho, você pode ver como é lá, né? No filhinho, ergue a tua cabeça. Ergue a tua cabeça. E o segundo plano que ele fala aqui, ó, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado na sua vida. Mas até que ponto a gente acredita nisso? Esse é o segredo. Até que ponto você confia nessa palavra que você não é o provedor, que Deus é o provedor da sua casa. Nossa, eu já senti várias vezes. Por mais que você queira ganhar o dinheiro, por exemplo, vou sair para ganhar o dinheiro, pagar minhas contas, não vai, você não vai conseguir fazer isso. Porque não é de nós você. aqui, a gente já conversando offline, né, sem estar no vídeo, várias vezes a gente já conversou, a gente viu, até no outro podcast, Deus ele é tão maravilhoso na nossa vida que às vezes a gente não sabe nem como a gente vai resolver essas questões, às vezes financeiras que acontecem com a gente, mas ele encontra uma forma de conseguir suprir o que a gente precisa. Claro que é. Mas é porque a gente Claro que é. Problema, eu falei assim, eu tive um problema sério, tinha várias contas para pagar quando meu veículo quebrou. E eu falei assim, eu estou nas tuas mãos. Então, eu confio em ti que você vai dar um jeito. E, olha, é algo assim, inacreditável. É coisa divina, coisa do céu mesmo. E isso é colocar Deus em E primeiro eu falo lugar. assim, E eu você fala, as outras coisas não não tenho tem para onde ir amanhã. Direciona, porque eu tô com essa situação, eu não tenho para onde ir amanhã, me direciona. E eu fazer uma oração muitas vezes singela, daqui a pouco eu recebo uma dizer, Zé, vem aqui amanhã, você
Você fala, Eu não Da tava. onde veio isso? que loucura. Lembra? A gente Eu não sabe tava. que é dele. Na hora Sabe você que é fica dele. pensando, como assim? Eu não sabia o que ia ser de mim amanhã. E É, agora dependente. Eu não cheguei em casa na sexta-feira, o pneu furou. Aí eu olhei o pneu da frente furado, falei, caramba, tá murcho. Falei, larga aí. Eu deixei o carro na frente do portão de casa. Larga aí. Aí quando foi no sábado de manhã que eu fui pra igreja, o outro também, lá embaixo. Larga aí. Dois pneus. Dois Você ainda tem pneus, step, né? os dois pneus murchos. Eu falei, mas eu só tenho um step e agora o que eu vou fazer? Eu falei, nossa, vida. E eu no domingo tinha que sair, eu falei, mas tudo bem, eu vou domingo do jeito, mas na segunda eu tenho que ir cedo. Como é que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu tenho que ir cedo. Aí liga para um, liga para outro, você não tem um compressor para emprestar, para me encher aqui, para ir até na borracharia, não sei o que, aquela... Aí depois eu falei, sabe uma coisa, larga lá, não quero saber de carros não, semana. Deixa eu lá, não vou preocupar com carro não. Falei, senhor, o senhor sabe todas as coisas, o senhor conhece minhas necessidades, o senhor sabe onde eu tenho que ir ou não tenho que ir, o senhor conhece tudo, sabe tudo. Eu não vou esquentar a cabeça com carro não. E eu fui para dentro daquele carro de boa, passei o meu final de semana tranquilo, né? Aí na segunda-feira eu falei, bom, agora o que eu vou fazer, né? Eu preciso ver, né, para onde que eu vou correr. Aí, quando foi 5 horas da manhã, eu olhei 5 horas da manhã que eu levanto, né? Fazer minha meditação, minhas coisas, 5 da manhã, o vizinho encostando com o caminhão dele. 5 da manhã. Ele nunca encostou lá esse horário com o caminhão dele. Ele sai esse horário, ele nunca chega nesse horário. Ele sempre sai um pouco mais cedo, meia-noite, às vezes, ele não tem um horário assim muito... Ele sai. Eu falei, naquele dia, na segunda-feira, ele chegou 5 horas da manhã. Ele foi fazer uma viagem, né, e voltou e chegou às 5 da manhã. Eu falei, mas você tem aí, ó, eu tô com meus 2 pneus. Não, vamos já. Aí já catou a mangueira lá, puxou a mangueira no caminhão, Encheu. mano. E você acredita que eu andei o dia inteiro com o pneu e não murchou mais? Nossa. Eu falei, ué, o que aconteceu com esse pneu? Quem murchou esse pneu? Agora vamos lá, se você tivesse Buscar ficado a primeiro o reino cabeça, de Deus. se você Então, tivesse ficado estressado, eu tô aprendendo Eu ia passar mal. essa paciência, porque Entendeu? comigo, se fosse comigo, nossa, tá xingando, Não, bravo, ia estar não sei o que. Eu falei, eu vou a pé, onde eu Confiou. tiver de ir, eu não quero saber de carro durante a semana. Confiança, né? Cara. Confiança em Deus, eu acho que é... Então, mas se nós não tomar isso aqui em frente para nós, erguer a nossa cabeça diante de tantos sinais que nós estamos vivendo. Gente, os sinais estão na nossa testa, na nossa frente, está diante dos nossos olhos. Entender que a gente não quer esse mundo, né? Entendeu? Acho que é o principal, né? É provisório. É algo assim surreal da gente pensar como humanos, né? Saber que Deus ele tem algo muito melhor para nós, né? Mas teremos que passar pelo vale. Agora, qual é o segredo de você colocar Deus no primeiro lugar? Como que você faz isso? Entendeu? Como que você consegue fazer isso? É como se você fosse precisar de um sapato, por exemplo. Ah, senhor, eu estou com dinheiro aqui, eu quero comprar um sapato, mas você não confia em você mesmo. Mesmo que seja uma coisa tão simples que é comprar um sapato, e você tem o dinheiro para isso, você vai no seu quarto e vai orar. Vai conversar com Deus. Dependência. Fala, Senhor, eu vou lá na cidade agora, vou pegar um ônibus aqui, vou lá, ou vou pegar meu carro e vou lá, e eu preciso de um sapato. Eu queria comprar um sapato vermelho, nessa cor, nesse modelo, desse jeito. O senhor prepara um para mim? Eu estou indo lá. Pronto, vai. Você vai ver que você vai chegar lá, o sapato vai estar preparado. Isso é ter um relacionamento com Deus. Isso é ter um relacionamento e ter confiança, e ter fé que ele vai fazer. Eu vou contar o testemunho aqui, Entendeu? pra não tomar mais muito tempo de vocês também, mas nossa, tá muito bom esse papo e a gente vai embora. Você já leu Mateus 26, 33? É o que fala do Colocar Deus em primeiro lugar. Quem conhece Bragança Paulista sabe que as ruas aqui são estreitas do centro, né? E sabe que é difícil achar vaga, já justamente por ser estreita. Tem cidades assim como Atibaia, dá para você estacionar de um lado e do outro. Mas no centro você só consegue estacionar de um lado. Eu trabalhava ali no New York, trabalhava ali no centro e morava na Vila Aparecida. Então eu ia de carro e eu tinha dificuldade, eu entrava às 8 da manhã, né? Porque o escritório abre às 8, no centro abre às 9, mas mesmo assim é difícil estacionar. E ali algumas ruas têm zona azul, outras ruas não tem. Então as ruas que tem zona azul é sempre lotado, né? E antes ali da esquina antes do New York era livre, né? Na época. E toda vez que eu ia, antes de estacionar, antes de ir para lá, eu orava e pedia para Deus, eu preciso arrumar uma vaga, não tenho seguro, não tenho na época, né? Tinha 20 e poucos anos, não tenho como pagar uma garagem, mas, né, pagar o estacionamento. Toda vez que eu orava,
vocês acreditam que eu consegui a vaga? Chegava lá, Do lado do prédio, praticamente, todas as vezes que eu orava. E eu ia almoçar em casa e voltava. E eu orava e eu achava a vaga. Aí os caras, o pessoal da empresa perguntava, cara, como que você consegue vaga? Eu chego aqui tipo 7h30, não consigo achar. E eu às vezes chegava 7:50, 5:08 e achava vaga, tinha vaga perto ali. E aí eu falava pra eles, falei, olha, toda vez que eu oro, eu acho vaga. Quando eu não oro, eu dou 4 voltas no quarteirão e não acho. Às vezes com pressa, não sei o que, não paro. Eu oro pra Deus, eu juro pra você, eu tô chegando, liga a seta, alguém sai, eu estaciono. E aí eu vou falar pra você, eu comentei com a Dai, a minha esposa, né? E aí, toda vez, depois que eu falei isso pra ela, toda vez que a gente vai estacionar, ela pergunta, você já orou, mano? Ixi, por isso você não tá achando, né? Peraí. Ela faz uma oração e a gente acha a vaga. Eu juro pra vocês. São as coisas mais simples, né? Que são coisas simples, o dia a dia. Não se importa. Você acha que ele não se importa, mas isso é verdade. É impressionante. Uma hora vai falar aqui sobre o Ministério dos Anjos. Você vai ver. Um dia, quem sabe, nós falamos sobre isso daí. Você vai ver o que é o Ministério dos Anjos. Eu já senti meu anjo. Gente, o prazer que eles têm, né? E como eles são comissionados Vamos a ter um tema. Vamos colocar a responder nossas orações. Vamos colocar como tema para um Olha que outro coisa, vídeo pra gente falar. Um dia nós vamos falar Eu sobre queria isso daí. fazer um comentário. Impressionante. Aqui. Eu queria fazer um comentário, um alerta para o espectador. Tá? Eu tenho estudado muito, como eu falei, eu estudei sobre marketing digital, eu queria fazer um alerta. Você que muitas vezes não tem tempo para Deus e às vezes para assim, você está nessa vida corrida, você teve uma semana cansativa, você teve um dia de trabalho difícil e você muitas vezes para assim e fala assim, meu, eu só vou distrair um pouco a minha cabeça, deixa eu dar uma olhada no feed de notícias aqui do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, por aí vai. Você para ver um vídeo, enfim, às vezes você para ver 10 minutos para distrair a cabeça, você passa 1 hora e não vê. Exatamente. As redes sociais elas foram criadas para nos viciar. Hoje em dia ela é considerada como uma droga digital. Tem um tema no outro canal que eu estou fazendo a respeito disso, por isso que eu queria mencionar isso. Às vezes a gente não tem tempo para Deus, para criar um relacionamento com Ele, que é o que Ele espera. Não quer que a gente só estude e não tenha um relacionamento com Ele. Uma vida Ele quer que a ativa com gente, ele, né? Uma Ele vida quer um ativa relacionamento. com ele. E muitas vezes a gente falou aqui de não ter tempo. Intelectual. Mas a pessoa perde 1, 2. Eu vou mostrar um dado aqui pra gente concluir. Vocês sabe qual é a média de tempo que o brasileiro passa em rede social? Nossa. Por dia? Muitas horas. Chuta. Umas 12 horas por dia. A média. 6 horas. 5 horas e meia. Eu sei que era umas 12, porque você só vê. Não, é uma média. Hoje- Por quê? hoje eu peguei Porque um tem dia- pessoas que não usam tanto, mas você pega quem usa pouco e quem usa muito. Aí você pega a média. média, Tem gente que passa 12 horas. É. E tem gente que passa 1 hora. Entendeu? E aí você pega a média das 5 horas e meia. Eu peguei um guincheiro hoje, não tinha um braço. Ia dirigindo com o caminhão, com a bolinha ali, e no celular. Com Por quê? uma mão só. Eu falei assim, amigo, você tá levando uma carga. Você tá me levando. E você tem um braço só. E tá tudo certo, você com a mão no volante e no celular aqui? Porque é viciante. É viciante. Com um braço Os vídeos só. curtos. O vídeo curto. Aí não, né? Olha, o shorts. Aí não, ô amigo, eu tô aqui dentro. A primeira rede social que saiu com vídeo curto foi o TikTok. E viralizou depois da pandemia. Em 2020, aí 2021, que viralizou. Ele já existia antes, mas viralizou. E aí, depois, para concorrer com ele, o YouTube criou o Shorts, que é a mesma coisa. Aí o Instagram falou, bom, estamos perdendo público. Criou o Reels, que é a mesma coisa. E aí os produtores de conteúdo que criam conteúdo para o TikTok passaram a criar para o YouTube, passaram a criar para o Instagram e para o Facebook também. O que acontece? Esse vídeo curto, ele não tem nem borda para você sair. Quando você está rolando, 1 minuto de vídeo, 2 minutos, 30 segundos, é uma novidade. E o algoritmo ele analisa você em apenas 30 segundos. Ele vê o seu perfil e ele vai entregar só o que você gosta de ver. Então você fica numa novidade dopaminérgica ali o tempo todo que te vicia. Então um alerta que eu faço para vocês, espectadores, para nós aqui, evite vídeo curto a qualquer custo. Porque o vídeo curto ele vai consumir o seu tempo, ele vai consumir a sua vida e você não vai prosperar em nada que você vai fazer. Tá? Ele vai consumir. A dopamina é assim. Ela é um hormônio que você acorda no dia com aquele hormônio. Sabe o que ele faz? Ele é a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa. Sabe quando a gente vai trabalhar, a gente está com vontade? E às vezes a gente está cansado, não está com vontade. Por exemplo, à tarde, dificilmente você vai ter o mesmo raciocínio que de manhã. Sim. Porque você já gastou a dopamina, a sua energia, a sua vontade.
esses vídeos curtos, eles gastam a dopamina. Imagina uma pessoa que vai querer estudar ou trabalhar, ela fica ali, já começa... Você está buscando satisfação no lugar errado. E aí você gasta o hormônio. Digamos que você gastou aquele... Você tem aquele reservatório de um copo aqui, ó, por dia. E aí você, num vídeo, uma hora que você ficou ali, você gastou esse copo. E aí você vai trabalhar, ou você vai estudar. O que você vai fazer? Você não tem mais vontade de fazer nada. E aí você... Sim. E aí você acha que você vai ter tempo para Deus? É terrível. Então é um alerta só que eu gostaria de fazer. Então, a pessoa precisa achar essa brecha. Ela precisa entender que a vida tem prioridades, né? Então, o que acontece? Ela tem que priorizar. Primeiro Tem o Deus. que fazer. E sabe qual que é a palavra do ano que foi definida para esse sintoma que é viciado em tela? É apodrecimento do cérebro. Apodrecimento do cérebro. Isso foi um estudo. Eu Fora vou colocar que- a palavra em inglês aqui, que é uma palavra muito conhecida. Quem criou essa palavra ganhou vários prêmios lá, foi a palavra do ano. Porque é algo que realmente ele impacta no nosso cérebro. A gente emburrece fazendo isso. É literalmente. Então, a gente falou de vários sinais, mas um dos sinais é justamente as pessoas se distraírem. E o inimigo quer que a gente perca o quê? Distração, Perca tempo. com certeza. A nossa vida é curta. Você acabou de falar, 95 anos. Aí eu olho e falo, quem me dera eu chegar nessa idade. Né? Só que aí, perto da eternidade não é nada. A nossa vida já é curta, que a gente vai perder tempo. Jogar fora. Lá Deus ainda faz uma comparação, né? Se você morrer aos 100 anos, você ainda morre jovem, nem nasceu ainda, é um bebê. Eu vou fazer É a comparação que Deus faz. Eu vou fazer só mais uma analogia para o espectador Agora, aí. Né? Pode falar assim. Não, eu estou falando assim, a internet ela faz você pecar muito contra Deus. Sim. De todas as formas possíveis. Porque você vê, ó, o cidadão vem assim, ó, mete a cabeça num negócio lá, racha coisa, e você racha o bico da risada dele. É. Você tá rindo da desgraça dos outros. Entendeu? E por aí, né? Não é? Você tá Porque é a rindo, nossa natureza é pecado pecaminosa. isso, você, A gente entendeu? tem essa natureza. E essa natureza, a gente tem que lutar contra ela. Porque é o que você Então, falou, a gente é pecador. A gente Fora as precisa de Deus mentiras que pra tem ali, que não tem nada ali, que é tudo mentira, não tem nada Hoje em dia, verdade. com a É tudo inteligência forjado. artificial, Então, a inteligência artificial é tudo destruiu forjado. Você nada. nem tudo sabe o que mentira. é o que não é mais. É tudo mentira. Né? Agora eu vou falar uma coisa impressionante. Que eu vi o Bruno Perini num podcast falando e que tem a ver com perda de tempo. O Warren Buffett é o maior investidor, pessoa física e jurídica de ações da Bolsa de Valores americanas. O patrimônio dele é aproximadamente de 150 bilhões de dólares. A gente está falando de bilhões com B, tá? Então, assim, são 50 mil... Vale pra ele. 150 mil milhões, tá? Basicamente. O que acontece? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, mas tem 90 e poucos anos, se eu não me engano, 92 anos de idade. Ele é lúcido, inteligentíssimo, tá? Ele é um que conseguiu, ele conseguiu ter evolução de patrimônio de mais de 20% durante mais de 30, 40, 50 anos. Então ele é inteligentíssimo. Mas ele não tem tempo, o tempo dele é curto aqui. Eu, com 35 anos de idade, eu não trocaria a minha idade pela dele. Mesmo que fosse para eu ganhar os 150 bilhões de dólares, mas ele trocaria os 150 bilhões de dólares por ter 35. Com certeza. Ele trocaria, você que é adolescente, ele trocaria pela sua idade. Se você tivesse 18 anos, ele trocaria os 150 bilhões de dólares para ter a sua idade agora. Entendeu? Para ter 18 anos de novo. Mas você trocaria com ele 18 anos por 92 e para ter 150 bilhões de dólares? Adianta você ter toda a fortuna do mundo e não ter tempo? Perder sua alma. Então, Adianta, né? você não trocaria. Eu não trocaria meus 35 pelos 92. Não adianta ter toda a fortuna do mundo. Você trocaria os seus 18, seus 20, seus 25, seus 30, seus A vida 50 é isso, anos né? pelos 92 para ter 150 bilhões de dólares? Eu vou responder não. Eu acredito que você está respondendo não. Não trocaria, né? Tá, então quer dizer que o tempo é o ativo mais valioso que a gente tem? Ele não trocaria os 92 dele, os 150 bilhões de dólares? Não valeria? Pô, é dinheiro que a gente não tem noção do que é Sim. isso. Agora vamos lá, se você não trocaria o seu tempo de vida por 150 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares, você não trocaria seu tempo de vida. Então por que você perde tempo com bobagem? Por que a gente perde tempo com Deus bobagem? fala Por que a gente assim- perde tempo num feed infinito que não nos leva a nada? Só nos distrai. Você acabou de não trocar com o Warren Buffett 150 bilhões de dólares pelo seu tempo. Então por que você joga ele fora? Deus fala assim, o que você tem, para quem será? Louco, ainda hoje pediria tua alma. Hoje Lucas pedirei capítulo tua 6, alma. versículo- O que você tem para quem será?
Então, às vezes, se acumula tanta coisa, como diz o Augusto Cury, mendigos emocionais. Você domina tanta coisa, domina um avião, um carro, né? E tantas outras coisas, uma empresa, gerencia muito bem. Mas não consegue dominar sua alma, né? Mas não consegue dominar sua mente. Né? Você é escravo das suas vontades, seus desejos, né? Você não consegue dominar sua mente. Então, você vive uma pessoa perturbado na vida, não consegue dominar as coisas. Então, Faz terapia. fala mendigo emocional. Você é rico só no dinheiro, mas é pobre emocionalmente. Nossa. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem que avaliar as coisas. O que é prioridade na sua vida? Eu falei do médico aqueles dias atrás, né? Entendeu? Lutou. 55 anos, né? 58 anos de idade. 58. Aí quando ele falou assim, agora eu vou aposentar, que eu estou bem pro resto da minha vida, descobriu que tinha um câncer e morreu por 2 meses. Nossa. E aí? Mas isso é igual você vê, o próprio Louco, médico. você tem pra quem vai ficar? Vai ficar pros outros curtir. O médico mesmo, Uma vida, né? Você vê que o médico mesmo ele fala pra você não fumar, mas ele fuma. Ele tá fumando. Ele fala pra você não beber, mas ele bebe. Psicológico. Então você vê. É totalmente É um negócio psicológico, assim. Não é racional. Psicóloga que às emocional. vezes tá fazendo tratamento, você tá com depressão. Então, quer dizer, você entendeu como é que é o negócio? Aí, por A isso pessoa tem que não buscar domina aquilo. o cérebro, a vontade. Confiança em Deus, isso acho que é confiança tudo. em Deus. É tudo na É nossa tudo, vida. é tudo. Colocar ele acima de tudo. Acima de tudo, a Todas as confiança em coisas, Deus mesmo- é tudo na nossa vida. Mesmo nos momentos de adversidade. É difícil? É difícil. Então, você quer paz na vida? Mas Confie em Deus. Confiança. Você Acho quer que sucesso na vida? Confie em Deus. Você quer dormir bem? Confie em deixar ele Deus. direcionar tudo, né? Entendeu? E esse negócio, se você confia em Deus, você é um sábio. E porque nem sempre a pessoa que é inteligente ela é sábia, como você falou, o médico, para uma pessoa se tornar um doutor, um médico, ele tem que ser muito inteligente, mas ele não é sábio. Exato. Muitas vezes a pessoa pode ser inteligente, pode ser um juiz, a gente vê aqui no Brasil, mas ela não é sábia, não, só É, sabe. tiro básico. Sabe, Meu Judy? irmão, inteligentíssimo, fabricava avião, monta um... É um professor pardal, inteligentíssimo. Mas deixou a bebida dominar a mente. Perdeu tudo que tinha. Tá tudo aqui, mas hoje não tem força para poder desenvolver tudo que tá aqui nele. Faz pedaços, né? Perdeu família, perdeu tudo que tinha. Por quê? Pela irracionalidade. Por amizades erradas e por todas as situações, entendeu? Então, primeiramente, nosso melhor amigo é Jesus Cristo, né? Primeiro amigo. Nele você pode confiar. Só existe um caminho. Um caminho, não tem outro caminho. Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos tirar desse lugar aqui, de pecado. Amém. Não existe outro. A verdadeira prosperidade é aquela que Deus está Por nela. isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém é um pai. Ninguém, senão por mim. Então, não existe outra pessoa. Então, é confiar e colocar ele em primeiro lugar. Né? Colocar em primeiro lugar. Mesmo que as adversidades da vida tentem te afogar, as lutas tentem te afogar, coloque em primeiro lugar. No final, com certeza, você sai da noite vitorioso. Então, esse acho que esse que é o principal passo, né? Eu já fui E bom outra- saber, mas nunca vi o Filho de Deus a mendigar o pão. Mas faz um cálculo na sua vida para você ver. Depois que você morre, você vai levar o quê? Nada. Nem sua roupa do A corpo nossa você leva. recompensa não é aqui. A única coisa que você leva é o seu caráter. Só o caráter, mais nada. É a única coisa que você vai levar é o seu caráter, mais Sempre a gente nada. falou de princípios. E né? precisa ser aperfeiçoado aqui ainda. E isso eu falei para uma pessoa Entendeu? esses dias, muito chegada a mim. A gente vai pegar um... Você não leva nada. A gente nada. vai falar sobre vida após a morte, o que acontece. E eu acho que existe ou não, depois, inteligência. naquele do terceiro lá, Origem do Mal. da origem do mal, vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. Vai falar sobre esse assunto porque um tema que renderia aí horas. a gente Nossa, falando. Eu tive um problema com uma pessoa que eu amo de coração, eu amo muito. E eu estava tendo um certo problema. E ela queria que eu fosse feito alguma situação. E eu falei assim, eu não vou fazer. E ela começou a discutir comigo, eu disse, eu não vou fazer. Eu não vou negociar os meus princípios. Porque eu sei que não é correto fazer. Não vale a pena. Passei pro chato? Passei, mas a minha cabeça ficou tão livre. Ficou tão bem. Você tá fazendo a vontade de Deus. Eu não negocio Olha, princípios, amigo. Paulo, quando descobriu quem era Deus na vida dele, olha a transformação que esse homem passou. Né?
De perseguidor É. a A maior aposta. o Pedro. maior aposta. Ele levou pra Europa, levou pra todos os lugar. países. Pedro, então. Vários países. Pedro andou com Cristo quanto tempo? 3 anos, 3 3 anos e meio praticamente, andou com Cristo lado a lado, comeu, bebeu, dormiu, fez tanta coisa. Se converteu? Converteu. Muito depois. Sim. Filhinhos. Depois Pedro foi se converter. Quando Pedro descobriu, né? Aliás, depois da ressurreição. Sim. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado ali e falado com ele tinha tinha voltado a voltado a pescar de novo, na Pedro, tu vida me dele amas? de boa. Eu te amo. Tinha Já passei voltado- das minhas ovelhas. É, então. 3 perguntas. Então. Tu me ama? Tu me ama? Agora você veja sabe que bem. eu te amo. Agora a A igreja. transformação É. começou ali. A igreja vai transformar a pessoa se ela não levar a sério na vida dela? Ah, não, transforma. Se ela não tiver um compromisso com Deus, É. com a igreja, com a palavra de Deus, ela vai ser transformada? Não. Ela vai ficar igual Pedro. Ela vai ficar na igreja ali quanto tempo? E no final vai se perder, porque não tem compromisso com Deus. Superficial. É superficial. Agora, quando Pedro descobriu quem era Cristo na vida dele, aí as escrituras está aqui escrito. Até a sombra dele curava. Nossa, que diferença. Entende? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque falou: eu não sou digno de morrer igual meu mestre. O mesmo homem que negou 3 vezes. O mesmo homem. falou- ele Morreu. Ele comidinho, né? Olha a Coxo, transformação. né? O mendigo pediu prata ali, dinheiro, eu falei assim, isso não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Agora, o Levanta, que Jesus disse aos falsos profetas ou para as pessoas que tiveram um relacionamento superficial com ele, quando chegar lá na hora do dia do Maldito. julgamento? Apartai-vos de mim para não vos fazer. Apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Senhor, quando né, o senhor É. estava nu, quando não te vesti, todas as vezes que alguém chegou perto de mim, eu tenho muita preocupação com isso. Quando alguém chega perto de mim para pedir alguma coisa, mesmo sabendo que é, às vezes para beber ou para alguma coisa, eu sei que é, mas eu não sei o que vai no coração. Exatamente. Né? Uma vez um rapaz chegou de bicicleta, com uma bicicleta quebrada para mim, tinha perdido o freio, ele só olhou para mim assim, apontou e começou a chorar. Eu falei, o que foi, meu amigo? Eu falei, preciso ir embora, não fiz nenhuma chapa aqui hoje de trabalho, e a minha bicicleta ainda quebra, e chorou. Um homem. Mas- E aí eu falei assim, Tom, vai lá, compra um carro para você. Se eu tivesse, eu vou orar por você aqui, meu amigo. Deus vai te ajudar. Não Adianta, não adianta. adianta. Tem coisa que não é questão de oração, é questão de você estender tua mão. É você estender. Ó, Deus, e outra Né? coisa, quanto mais Você foi um anjo para ele ali. Quanto mais você abençoar alguém, mais você é abençoado. Pode ter certeza disso. Deus usou você para poder ajudar ele naquele momento. Meu Deus do céu. Assim como o helicóptero que negócio- você falou, assim como o barco lá, para ele foi. Exatamente. Mas então, os sinais, a conversão, todo esse compromisso com Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, como Deus dá essas duas ênfases aqui, né? Erguer tua cabeça e colocar Deus em primeiro lugar, são duas coisas fundamentais. E, Se ó, você não fizer, não tem cristianismo para você. Por quê? Porque se você tiver um relacionamento superficial com Então. Deus, ou não tiver um relacionamento, o que ele vai dizer? Que a gente acabou de falar? Apartai-vos de mim. Vossa praticar a iniquidade. É a mesma coisa do seu marido, por exemplo, ou da sua esposa, né? A gente fala mais do marido, porque às vezes o marido sai do serviço, ele vai fazer o quê? Ele vai passar no barzinho, tomar uma cachaçinha, fazer o negócio dele, depois ele chega para casa, né? Aí, às vezes, sai, vou jogar bola, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, entende? Onde está a prioridade da Família é tão família? importante, né? Onde está a prioridade da família em tudo isso? Não que isso seja ruim, não que ele ir lá tomar, se ele gosta de tomar a cerveja dele, ou jogar bola, ou fazer qualquer coisa, não sei, todo nome assim, mas eu digo assim, qual é a prioridade? Entendeu? Se você não priorizar, no seu relacionamento. se você não colocar aquela coisa no seu lugar, a família vai ter qual sentido para você? Nenhum. Vai ser um peso. Entendeu? Porque não há um amor verdadeiro, não há um compromisso com a família, então vai ficar um peso para você. Vai ficar um fardo para você. Agora, se você olhar elas com outros olhos e falar, não, aqui eu tenho que estar, quer dizer, tem, né? Você vai deixar aquilo muito mais leve para você poder administrar. Né? É possível. Vai ter sentido para você, vai ser gostoso, você vai ter prazer de chegar à tarde e ir embora para casa. Quanta gente A tem... nossa casa é o Porto Seguro. Ué.
Se você não é feliz dentro da sua casa, você vai ser feliz aonde? Se você não tem prazer de vir embora para casa no final do dia, quando termina o dia, que prazer você vai ter o quê na vida? Eu estou fazendo essa comparação porque a igreja é a mesma coisa, Cristo é a mesma coisa. Tem pessoas que não têm prazer de ir na igreja. Ela vai porque já acostumou, porque alguém pediu, mandou, sei lá, ou ela tem que ter uma religião. Mas aquilo lá nunca vai transformar a vida dela. Nunca vai transformar a vida dela. Se ela não levar a sério. Se ela não levar compromisso. Se ela não colocar horários. Como o irmão bem disse aqui, irmão José. É prioridade. Eu não negocio meus princípios. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo também. Eu gosto muito de jogar online. Jogo online. Assim como seu filho e tudo, né? Tem um computador ali que é muito potente. Roda qualquer coisa ali. Fácil. Só que hoje em dia eu não sinto tanto prazer de jogar como eu jogava no passado. Antes de eu começar a ter o estudo bíblico, eu orei para Deus e falei, Deus, assim como algumas pessoas gostam de jogar bola e tal, eu gostava de andar de moto, eu falei, Deus, que eu sinto prazer em estudar a sua palavra, como eu tinha de jogar ou de andar de moto, enfim, para algumas pessoas jogar bola. Eu pedi para ele isso. E o mais impressionante de tudo é que eu tenho que parar e ver a hora, colocar para despertar, porque senão vai embora. Então eu sinto um prazer enorme em estudar a palavra de Deus, em orar. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida, sem antes pedir para ele. Isso é relacionamento. É um relacionamento. Eu fui até emocionado aqui, porque assim, é real. Só que a partir do momento que eu passei a pedir para ele, eu falei, Senhor, por mim mesmo, Você tá eu pondo não... importância a ele acima de tudo. Só que por mim mesmo, como o João falou, dá sono, não dá vontade, entendeu? Você quer priorizar outras coisas, tem outras coisas. Assistir filme é uma delícia, né? Você parar, eu quero um pipoquinho e tal. Aí você vai parar, peraí. Eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero aprender. Eu pedi pra ele me dar essa vontade. Eu me sinto tanto prazer como outras coisas que eu sentia prazer. Então é algo que você acabou de falar. Quando você cria um relacionamento com Deus, você passa a parecer com ele. Você tem prazer em fazer. Você tem prazer em fazer. Ele vai moldando você, né? Vai se moldando. Na Gostoso realidade, é isso, ele está você nos tem prazer. preparando para o céu. No céu não vai ter nada disso. Uma coisa que eu Não ficava vai ter jogo, não assim... vai ter nada disso. Então. Então é coisa assim, mas se lá no céu não vai ter, o que eu vou ficar perdendo tempo? Uma coisa Entendeu? interessante Tem coisas que a gente tem que, né, colocar como... eu fico admirado com isso. Eu olho para o passado, lá na época da Inquisição, como que nosso irmão morria queimado, Nossa, numa sorrindo. estátua e cantando. Cantando e louvando a Jesus. Isso é descobrir quem é Deus na vida dela. Por isso que a gente volta ao relacionamento. Se você tem uma esposa, você tem um marido, você tem ali, você descobre quem ele é na sua vida, a importância daquela pessoa na sua vida, o que ela significa para você, né? Então, meu amigo, você vai investir. Você vai em cima daquilo ali. Você não vai considerar aquilo dali como em segundo lugar, não. É igual quando o Estevão... Você vai colocar em primeiro lugar, Paulo você vai estar ali. segurou as vestes ali, né? Tava o pessoal pedregando Estevão. Será que Estevão estava sentindo as dores das pedradas que ele estava recebendo? Eu acho que Estevão estava orando. Nesse momento, acho que o nível de relacionamento com Deus é tão grande. Nossa, que tão deve ser algo muito grande. extraordinário. Extraordinário. Muito bem, assim. Bem, Eles entregaram a vida deles Eu pra creio Deus. nisso, eu creio. De olhar e ver os céus Entregaram a vida abertos, deles pelo Evangelho. creio. ver os céus abertos e ver Jesus, né? E fala assim, isso aqui para mim não é absolutamente nada. Esse é o nível que O cara saber que ele ia morrer e não negava a tava fé, sendo pedrejado, não negava a mas, fé. né? Não, vou morrer. Os valdenses Mas eu têm que não se nego minha esconder fé. por causa da palavra e Nossa, até abrir formas até de... arrepia de pensar. Eu o morro, nível- mas o não nível nega a de- minha fé. O nível de relacionamento, o nível de entrega que eles tiveram. Mas eles só estão seguindo quem? Seguindo o mestre. É por isso que eu Messi falo, fez é isso tirar primeiro. o nosso materialismo e deixar ele para segundo plano e colocar o espiritual na nossa vida. Mas só o amor transforma. Entendeu? Se você não fizer com amor, se você fizer com qualquer tipo de interesse, já era, não funciona. Entendeu? Não funciona, nada na vida funciona assim, na E tem plenitude, pessoas que também que entendeu? assim, né? Você mencionou, Só o amor transforma. vai por interesse. Ou vai porque tá passando por dificuldade. Né? Porque como Busca disse... Deus só quando tá passando um apuro, quando tá bem, que Deus proporciona o bem, né? E a pessoa não quer saber. O próprio Deus fala que quem ama, tudo suporta. Sim. Tudo suporta. Né? Então, Tudo espera. Eu só vou me lembrar disso quando tiver uma necessidade, né? Então, Isso, tem que
nos lembrar do dia todo momento, no momento bom, no momento ruim. Exatamente. O momento bom é o momento que você mais tem que buscar, só agradecer, ser grato. Exatamente. Como disse o profeta, né? Não basta andar com Deus. Tem que andar humildemente com Deus. Não basta você andar com Ele. Você tem que andar humildemente com Ele. Exatamente. Vamos orar? Pedir para o irmão João orar pra gente. Oremos. Querido Deus, obrigado por esse estudo de hoje. Foi muito bom a gente passar esses momentos aqui juntos, com nossos queridos ouvintes também. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um que está nos assistindo. Amém. Que o Senhor os abençoe, que eles consigam te encontrar, que eles consigam te conhecer melhor. Que o Senhor possa se dar a conhecer a cada um de nós. E assim nós podemos ter um relacionamento melhor com o Senhor, um compromisso contigo, algo que realmente é significativo na nossa vida, vale a pena investir, algo que realmente é o mais importante na nossa vida, no nosso lar, nossa família. E eu tenho certeza que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós que o Senhor criou. Amém. Obrigado porque o Senhor sempre se importa conosco. Se nós estamos aqui agora, até esse horário aqui falando, conversando, e vai ao ar toda essa mensagem, eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, muitos corações sinceros que o Senhor ama muito e vai ser transformado pelo poder da Tua Palavra. Amém. Obrigado por nos dar essa oportunidade, obrigado por ser tão bom para nós e obrigado por lutar tanto pela nossa salvação. Obrigado por, às vezes o Senhor sabe que a gente às vezes é duro de coração, às vezes o Senhor fala para ir para um lado, a gente quer ir para o outro, mas o Senhor continua insistindo conosco. Por favor, coloque essa perseverança no nosso coração. Amém. Amém. Coloque esse amor todo no nosso coração, porque a gente possa amar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Amar nossa família, amar o Senhor em primeiro lugar, como diz a Tua Palavra. Amém. Dá-nos a Tua paz, o Teu Espírito, Senhor. Talvez tantos que estão nos assistindo agora que não tem, tá buscando essa paz no coração deles. Está com a vida atribulada, está com a família às vezes desesperada, filhos nas drogas, às vezes separação do lar. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão e entre com providência na vida dessa família, desse lar. Amém. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Que Deus abençoe. grandemente. Muito obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer enorme a gente ter conversado aqui. Obrigado. Até a próxima. E a gente está vendo o tempo do fim. Com certeza. Estamos aí nessa série. Próximo estudo, então, a gente vai definir o tema, a gente vai passar aqui Isso. para os irmãos aqui, né? Mas é sempre uma mensagem poderosa. A gente, na verdade, já definiu, vai ser o Origem do Mal. Origem do Mal. Estudo 3. A origem do mal. Como surgiu o mal nesse mundo?